Vai guardar a bola, últimos segundos, 10 segundos finais, apita o árbitro, termina no Dragão, está feito, o Porto é campeão nacional, explode o Dragão, os jogadores correm de alegria no relvado, há fogo de artifício, há espetáculo pirotécnico no Dragão, termina o jogo, há 2 jornadas do fim, o Porto é o campeão nacional 2025-2026. 4 anos depois, o Futebol Clube do Porto é novamente campeão nacional. É o título 31 da história do Porto. É o primeiro título do campeonato na era André Vilas-Boas. Podcast do Mais FC Porto, episódio 41. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira, e este é o nosso 41º episódio. Muito obrigado aos mais portistas por todo o vosso apoio, as vossas reproduções, subscrições de vários canais, os comentários que nos deixam nas várias caixas de comentário, para nós são bastante importantes. Numa estreia hoje, junta-se a nós o mais recente membro do painel, Pedro Campos. Pedro, bem-vindo. 52 anos, nascido no Porto, mas vive em Oliveira do Bairro. Portista e portuense de gema, sente e vive o Porto, clube e Porto cidade, de uma forma que os seus conterrâneos atuais jamais conseguirão entender. Primeiro jogo nas Antas, em 78, com o pai e o irrequieto irmão mais novo na arquibancada. Nesse dia, o Futebol Clube do Porto venceu por 2-0. Tem muitas alegrias de azul ao peito e continuará a ter seguramente. Aliás, teve mais uma no passado fim de semana. Sócio há quase 50 anos, a seguir aos filhos, o Futebol Clube do Porto é o seu incondicional amor. Pedro, muito bem-vindo. Nesta edição vamos olhar, digamos assim, para aquilo que foi a conquista do campeonato, os festejos no fim de semana. Vamos olhar para a recepção, naturalmente, ao Alverca, o jogo que consagrou os novos campeões nacionais. Vamos fazer a revisão da semana e das restantes equipas e modalidades. Depois vamos olhar para aquilo que são os próximos jogos, particularmente o jogo frente à AFS e a agenda para a próxima semana. Meus caros, boa noite. Somos campeões nacionais, o Futebol Clube do Porto conseguiu os pontos necessários para, nesta fase, e com 2 jornadas por fazer ainda na Liga, garantir matematicamente a conquista do título nacional. Eu gostaria, numa primeira fase, de obter a vossa reação em relação a isto. Como é que viveram o momento? Estavam no estádio, estavam no café, em casa, foram para a rua? Aqui, se calhar, começo pelo Nuno Sá. Neste momento, uma primeira reação a este conquista do campeonato. Olá Daniel, olá Pedro Ferreira, bem-vindo Pedro Campos, é um gosto enorme ter-te aqui e quero também desejar, ou melhor, dar os parabéns a todos os portistas campeões que se sagraram campeões este fim de semana. E eu vi, respondendo à tua pergunta Daniel, eu vi o jogo em casa, eh, por uma razão muito simples, pela única razão que me faz não ir ao estádio e ficar feliz na mesma, que é ficar com a minha filha, que a minha mulher está fora, e então tive que ter a minha função de pai, acaba por ser mais importante, é o mais importante do mundo, e foi a única razão que me deixa feliz em casa a ver o jogo, e a minha filha foi campeã pela primeira vez também, e fiquei todo orgulhoso. Hoje andou o dia todo com a camisola do Porto, com o equipamento do Porto, foi a primeira vez que o vestiu e andou durante o dia, e permitiu-me ver a festa de todos os ângulos possíveis, que foi uma coisa que da última vez que nós tínhamos sido campeões no Dragão, salvo erro, há quase 20 anos, eu estava no estádio e não tive essa oportunidade, vi a festa em loco, por isso não pude
não pude acompanhar fora, melhor, fora do que estava a acontecer nas imediações. E a realidade é que foi festa em vários pontos do país, não foi só festa no estádio, na Alameda, foi festa em todos, eu diria que pelo país inteiro, embora isso tenha sido um bocado menosprezado, o que eleva o Porto para um patamar de clube de referência. Eu não gosto de ser clubes nacionais. Em Portugal existe muito a tendência de dizer que nós somos nós, ou sejam eles, são clubes nacionais, que o Porto é um clube regional, mas a realidade é que, na realidade, o Porto é mesmo um clube da região norte do país, da área metropolitana do Porto, mas é um clube de referência a nível nacional e é por isso é que consegue ter adeptos espalhados por todo o país que não se identificam com outros clubes, identificam-se com aquilo que o Porto representa dentro da nossa área metropolitana. Ou seja, representam os valores, representam a vontade de conquista e representa, acima de tudo, aquilo que foi mais dito em todas as comemorações. Lá está, eu por ter estado no, a ver pela televisão, consegui assistir a inúmeras reações de portistas, era que este título foi contra tudo e contra todos, e na realidade é um bocadinho esse sentimento da humildade e do trabalho, e que muitas vezes esses dois sentimentos, essas duas mais-valias que os nossos adeptos e que o nosso clube têm, não chegam. Por isso é que nós, com muito orgulho, dizemos contra tudo e contra todos. E obviamente que também consegui picar as reações da nossa comunicação social, dos jornalistas que estavam, ou melhor, dos comentadores que estavam em direto, apoiados por jornalistas, e todos eles diziam a mesma coisa, que isto é um discurso casto, que é um discurso dos anos 80, que nos anos 70 e 80 fazia sentido, agora já não faz. Tanto faz sentido porque é esse discurso que nos faz ganhar, e a dor deles é essa, é que nós temos um discurso que é nosso, que sentimos na pele isso, e depois nós até vamos, eu depois vou pedir para falar um bocadinho do que aconteceu também com o Record, eh, que na realidade transporta o Porto para, mais uma vez, passando agora a prisão para um patamar de excelência e de referência. E eu creio que dificilmente nós vamos voltar a ter um campeão no futuro que seja tão consistente e se calhar tão menosprezado ao longo da época. E é importante também frisar isso, que durante a nossa época nós fomos bastante calcados, continuamos a ser, bastante calcados, bastante menosprezados. Continuam a dizer que o Porto, eu também ouvi muitas vezes os comentadores ontem a dizer este é um Porto que ganha, é campeão pela margem mínima que já vai em 9 pontos. E a realidade é essa, é que eu acho que qualquer um dos nossos rivais gostaria de ser campeão pela margem mínima e está próximo, se tudo correr bem, e é esse o grande objetivo da época agora, de bater o recorde de pontos, também já foi nosso, já fomos nós que batemos, há uns anos atrás, e se nós repetirmos esse feito, continuamos a ser o campeão pela margem mínima, mas com mais pontos da história. É algo que os nossos rivais não conseguiram fazer, com rolos compressores, com super equipas, com Amorim Balls e por aí fora. Continuamos a ser nós. E obviamente também os Schmitz Balls, mas continuamos a ser nós os campeões. E os campeões com mais pontos, e se tudo correr bem, vamos repetir isso. Mas quer dizer que quem assistiu de fora foi uma grande festa, foi uma grande emoção. E para mim foi um momento em quarto apita para o final do jogo. Eu levantei-me e dei um salto, porque eu já sabia há uns minutos que o Porto ia ser campeão, independentemente do Alberto marcar ou não, nós íamos ser campeões, na mesma. Mas foi um sentimento de alívio por tudo aquilo que nós passámos durante a época, por tudo aquilo que nós sofremos e, acima de tudo, por tudo aquilo que os nossos jogadores sofreram e o nosso treinador sofreu durante a época. O título é deles, o título é nosso, o título é de todos e o título é para todos, portistas ou não, porque quem não é portista também merece claramente este título. Por isso foi com muita alegria mesmo que eu vi e que eu senti e que eu vi na cara de muitos portistas que este campeonato era muito merecido. E foi muito bom esfregar na cara de certas e determinadas pessoas este título, que eu acho que até ao dia de hoje ainda não recuperaram e vão demorar muito tempo a recuperar. Eles já estão preparados, mas não estão a conseguir lidar e vamos continuar com isto porque foi muito bom e, acima de tudo, foi muito bom. Nós recebemos do nosso principal rival, tanto presidente como treinador, os parabéns e os parabéns de forma genuína, que é algo que não é normal no futebol português, mas do nosso principal rival, nós recebemos os parabéns de forma genuína, e foram os únicos que deram de forma genuína daqueles que lutam pelo título. Foram os parabéns de forma, mesmo ali, reconhecida, de dizer esta sim foi uma equipa que não deu hipótese, mas
Por isso é que em Portugal, continuo a dizer, existem dois grandes que lutam para ser campeões, lutam para ser a maior equipa do país. Depois aparece um de vez em quando que, como disse o Pedro Ferreira há umas semanas, tem a mania de novo rico, mas que rapidamente voltou para o seu lugar de referência, que é o terceiro lugar. Muita alegria, muita felicidade e agora já só penso no vinho. É verdade, começar a pensar de facto na próxima época, pese embora ainda tenhamos 2 jogos para cumprir neste ano. Pedro Ferreira, precisava também de perceber a tua reação, em relação à conquista deste título, se estiveste no estádio, onde estiveste, como é que viveste, este momento em que matematicamente conseguimos alcançar o grande objetivo da temporada. Olá Daniel, olá Nuno, olá Pedro, bem-vindo e olá a todos os campeões nacionais, somos campeões, finalmente o dia que tanto esperávamos chegou, ontem foi um dia fantástico para todos os esportistas, estamos todos de parabéns, foi mais uma grande vitória, 31º campeonato da nossa história, uma grande festa, uma festa a Porto, uma festa à medida daquilo que é o nosso clube, a nossa grandeza, o nosso palmarés, a nossa história, foi mesmo um dia muito bonito. Estive no estádio, como não podia deixar de ser, portanto, a ver o jogo e vivi todas as emoções do mesmo, desde a chegada da caminhoneta absolutamente apoteótica, aquela passagem ali em frente ao centro comercial é algo absolutamente inacreditável. A caminhoneta demorou para aí 10 minutos a fazer aquele bocadinho ali desde o início do centro comercial até a entrada do P1, portanto era um mar de gente que estava a querer colocar-se à frente da caminhoneta ou bater na caminhoneta, saudar a nossa equipa, dar uma força extra aos nossos jogadores para esta batalha que se previa decisiva na conquista do título, até naturalmente aquilo que foi o aquecimento, o perceber que em Famalicão podia vir o campeonato mais cedo ou não, acabou por não vir, não há problema nenhum, tínhamos de fazer o nosso trabalho e depois obviamente as emoções do jogo, foi um jogo difícil, já vamos falar do jogo, que pronto, acaba até por ser aqui o menos relevante da história e depois obviamente a festa final com o apito do árbitro e a partir daí tudo aquilo que se seguiu com a festa feita quer no relevado, quer depois também cá fora no Coreto. Uma festa muito bonita, eu destaco naturalmente aquela homenagem que foi feita ao Jorge Costa com a família no relevado, algo absolutamente marcante e que acho que emocionou qualquer pessoa que estava no Dragão e que assistiu cá fora pela Sport TV, foi mesmo algo muito, muito bonito, muito marcante. Jorge Costa que nos deixou no início da temporada, antes da primeira jornada, o espírito dele esteve presente desde o primeiro até este momento e foi inteiramente justo e emocionante ver a bandeira descer, bandeira essa que foi colocada depois do seu funeral, bandeira que esteve sobre a urna do Jorge Costa durante o velório, que está lá desde o início da temporada e ver a bandeira descer até o relevado e depois ser segurada pelo presidente André Vilas Boas e pela sua companheira esposa, foi algo extraordinário e obviamente também o simbolismo, nós já tínhamos falado desse simbolismo de podermos ser campeões no dia 2, fomos campeões no dia 2 e ainda tivemos aqui um acrescentar que foi dia 2 de maio com o gol do Banarek, que é o número 5 e portanto até esse simbolismo foi conseguido. É um título muito importante para o Foco do Porto, depois de 3 temporadas difíceis, onde nas 2 últimas tivemos mesmo arredados a luta pelo título, a nossa luta acabou por ser pelo terceiro lugar, infelizmente, por vários fatores, por fatores externos, por fatores internos, por incompetência nossa em alguns momentos, por outros momentos de incompetência de outros, mas a verdade é que o Porto passou um tempo muito difícil, um tempo também com uma disputa interna grande, fraturante, que não havia memória na nossa história, isso deixou marcas e fragilizou aqui um bocadinho o clube. Também, obviamente, a situação financeira do clube não nos permitiu encarar as últimas temporadas com o mesmo fulgor que aconteceu esta época, isso é absolutamente notório portanto há que dar total mérito àqueles que foram os obreiros desta temporada, logo a começar pelo Francesco Farioli, que para mim é o principal responsável por esta vitória, por este campeonato. O treinador italiano acho que foi a maior surpresa da temporada, um treinador absolutamente fantástico, na minha opinião. Acho que é o melhor treinador em Portugal, já o havia dito, não, acho que não restam dúvidas sobre isso. Um treinador jovem, um treinador com uma
mentalidade a Porto, que cedo percebeu onde estava, cedo percebeu para o que vinha, que encarnou perfeitamente aquilo que é o espírito do nosso clube e obviamente é ele o grande obreiro deste campeonato, sem dúvida alguma. Foi vítima de ataques absolutamente vis e sem qualquer tipo de classificação, falando daquilo que foi a sua performance no Ajax, ataques com uma desonestidade intelectual absolutamente gritante. Treinador que tem feito uma carreira em crescendo, já que havia dito, o Farioli começou na Turquia, foi para o Nice, depois esteve no Ajax, chega agora ao foco do Porto, tem feito sempre bons trabalhos, no Ajax perde um campeonato quando era claramente o Ajax era a terceira equipa, e portanto este ano é a mesma coisa acontece, o Ajax está a 20 e tal pontos do primeiro lugar, nenhum adepto do Ajax queria que o Farioli saísse, todos esperam em Amsterdão para que o Farioli volte e o Farioli estar a receber e estar a ler aqui em Portugal que o trabalho dele foi péssimo e que isso podia ser influenciado de forma negativa para aquilo que era o trabalho que ele estava a desenvolver no Porto, é de uma desonestidade gritante e obviamente culminar com este campeonato, com esta vitória, com este título, é uma chapada de luva branca para muita gente. E obviamente, como não poderia deixar de ser, méritos ao nosso presidente André Vilas-Boas, que teve o mérito no início da temporada de reformular aquilo que foi que é a nossa direção desportiva. Nós já vimos falando disto aqui ao longo da época, já por diversas vezes. Acho que essa foi a principal medida que acaba por nos levar ao sucesso, não só a contratação do Farioli, que se mostrou totalmente acertada, mas também a mudança na direção desportiva, na política de contratações. Obviamente que esta pré-época ou este mercado de verão foi encarado de uma forma um bocadinho diferente do que aquilo tinha sido o mercado anterior, com mais algum fulgor financeiro, com mais dinheiro, isso ajuda. Ter mais dinheiro ajuda a contratar melhores jogadores, a escolher melhor, isso sem dúvida alguma, dá mais margem de erro para errar, mas a verdade é que nós erramos muito pouco. Nós contratamos muitos jogadores caros, fizemos o maior investimento na nossa história, mas a verdade é que foram as apostas praticamente todas elas acertadas, com jogadores que encaixaram na nossa equipa, que nem uma luva, Froholt, Kiber, Benarek, Pablo Rosário, Pietuzewski, fantástico, Alberto Costa, contratamos muito, contratamos bem, contratamos caro, é verdade, mas a qualidade também se paga e há muitos que também contratam caro e até gastam mais que nós e pronto, e neste momento andam a perder tempo aos 100 minutos para resistir a segurar o segundo lugar, é o que é a vida. O Foco do Porto investiu, gastou bem, contratou muito bem, construiu um grande plantel, um plantel vencedor, é uma vitória sem mácula. O Porto foi claramente a melhor equipa desde o início do campeonato, liderou praticamente, lideramos desde a primeira jornada, pronto, não de forma isolada, é verdade, mas desde a primeira jornada que estivemos em primeiro, pelo menos empatado com alguém, nunca perdemos esse primeiro lugar, resistimos aqui a um ou outro momento de alguma infelicidade, os empates com o Sporting e com o Famalicão, ali ao cair do pano na última jogada do desafio, foram socos no estômago muito grandes, mas a equipa resistiu a esses impactos, voltou forte, deu resposta, ganhou, nunca se foi abaixo e é uma vantagem que atualmente são de 9 pontos, é absolutamente inequívoco, 85 pontos com mais 6 em disputa, podemos chegar aos 91, que é o recorde conseguido também pelo Futebol Clube do Porto em 21-22, estamos com esse objetivo agora até ao final da temporada nos 2 jogos que faltam. Muitos parabéns a toda a equipa técnica, jogadores, direção, todos os sócios do Foco do Porto, todos os adeptos. Foi uma grande vitória, um grande título, um grande campeonato. Foi muito merecido este triunfo portanto, foi um dia muito feliz, uma festa muito feliz. Merecíamos esta felicidade que todos tivemos no dia de ontem. E agora temos 15 dias de festejos, 15 dias para festejar. Temos 2 jogos, é verdade, queremos ganhá-los, queremos chegar aos 91 pontos. Há que dar aqui também eventualmente minutos a alguns jogadores que se calhar não tiveram minutos neste campeonato e que também o merecem, eventualmente alguns jovens, dá tempo ao Pietuzewski ir agora acabar a escola também, pelos bichos já foi para a Polónia para acabar o liceu, portanto vão ser aqui 15 dias de festa, 15 dias que vai dar aqui para tudo um pouco e depois de terminado o campeonato, depois de irmos aos aliados, de irmos à Câmara Municipal do Porto,
aí sim começamos a pensar já no próximo, porque o título mais importante é sempre o próximo, e começamos já a olhar para aquilo que vai ser a época 26-27, com o bicampeonato em mente. Até lá temos mais 2 semanas de festa, porque bem merecemos festejar este campeonato. Recordo com muita emoção, de facto, a homenagem ao Jorge Costa. Um momento bastante emocionante para mim, e por isso destaco também aqui como mencionaste. Pedro Campos, passo-te a palavra no sentido de perceber também como é que viste esta conquista do campeonato, o fechar, digamos assim, das contas e a possibilidade de ainda temos aqui mais uns partidas de, digamos, consagração. Eh, Antes de mais nada, muito boa noite, obrigado pelo convite, boa noite Daniel, boa noite Pedro, boa noite Nuno, boa noite a toda a audiência do Mais Futebol Clube Porto, espero que estejam e estão certamente todos tão felizes quanto nós os quatro estamos, porque foi algo que nos caiu assim das costas, um peso que estávamos a carregar aos ombros, todos os esportistas, por tudo o que já foi aqui dito e porque eu também vou mencionar. Eu passei o jogo em casa, vi o jogo em casa com a minha filha, também a sofrer como eu, e um pouco como o Nuno, no fim, saltamos os dois a agarrar aqui em casa e fomos para a festa. Fomos apitar e ela feliz da vida. Eu tenho os dois e ambos são portistas. Um estava na queima, a outra estava comigo. O outro já fechou títulos comigo, se calhar mais que o que o Sporting tem na idade dele. E, e portanto foi uma felicidade extrema. Agora, cingindo-me aos factos, passamos a época toda a ouvir dizer mal do Farioli, Ajax para limpar para cá, Ajax para limpar para lá, factos. Ele com isso foi quinto na Liga 1, melhor defesa. Com o Ajax, sim, teve a debacle que teve o ano passado, mas melhor defesa do campeonato. Portanto, foi ultrapassado no fim. Isto são factos. Neste momento foi referido aqui, o Ajax está a 23 pontos do campeonato e está a lutar para conseguir um lugar da Liga dos Campeões. Portanto, eu penso que isto diz muito da qualidade que foi contestada do Mr. Farioli. Aposta certeira, assim como foi aposta certeira, ou como foram aposta certeira, vários reforços, inclusive fomos a melhor equipa que foi reforçar-se no mercado de inverno. Foram entradas cirúrgicas, entradas que vieram dar um balão de oxigênio para o que restou de campeonato. Eu penso que foi um campeonato em que, como o Mourinho disse, se não me engano, há 23 anos atrás, ao Futebol Clube do Porto não basta ser melhor, tem que ser muito melhor, por todos os condicionalismos que vimos, inclusivamente na Taça Sporting, em que foi descarada a tendência do árbitro para pelo menos dar uma final, que ainda não é um título, a uma equipa que se sentirá a maior da Europa por ter dado 5-0 a uns noruegueses que sim, fizeram uma excelente Champions, mas estão longe do nível dos grandes europeus, inclusive do Futebol Clube do Porto. E quando ouço alguém ligado à direção do clube, de um clube dito, e como foi dito aqui pelos colegas, só não foram campeões porque chegaram aos quartos de final da Liga dos Campeões, penso que está tudo dito, porque da pequenez que esse clube tem, porque neste momento vemos um Bayern a arrasar a Bundesliga com 100 e muitos golos marcados, campeão já há 4, 5 ou 3 ou 4 jornadas. Vemos um PSG também a arrasar na Liga 1, o Arsenal mais tremido, ok, na Premier League, que é a melhor liga do mundo, mas com fortes hipóteses também de ser campeão, está ali tac a tac. O Atlético de Madrid tem dois gigantes à frente, que é o Barcelona e o Real, como todos sabemos, mas estão na luta por um lugar na Liga dos Campeões, têm praticamente garantido isso. Portanto, de pequenez, são comentários na minha ótica pequenos, e nós por 2 vezes limpamos tudo. Portanto, não houve desculpas. Podemos sim, em vez de falar nesses termos, enaltecer a ótima gestão de um treinador que colocou 26 jogadores ao mesmo nível e com capacidade para resolver e com capacidade para acreditar que faziam parte do grupo, indiscutivelmente de uns terem mais ou menos qualidade, porque temos os jogadores melhores, os jogadores piores, como em todos os plantéis, os jogadores menos bons, chamemos assim, mas todos no seu momento. Penso que deram o seu contributo para levar o barco ao bom porto,
contra ventos e marés, contra arbitragens deploráveis, que eu nunca vi, não me lembro de ver. Em tantos anos que vejo o Futebol Clube Porto, não me lembro de ver arbitragens deploráveis, e aliás escandalosas. Eu fui in loco ver a meia final da taça do Ajax, e foi simplesmente escabroso o que se passou, porque nem, nem o Vila Franquense da terceira divisão ia para lá fazer uma segunda parte tão escabrosa, quanto mais uma equipa que se julga grande. Agora, bom, seguramente o presidente da Vilas Boas já está a pensar na próxima época, nos ajustes que efetivamente são necessários, o que me faz lembrar que devemos ser o único campeão da Europa que fez metade da época e foi campeão sem ponta de lança. Portanto, em que a equipa se reinventou e conseguiu colocar médios a marcar golos e a equipa a render da mesma forma, sem um ponta de lança efetivo. O Denis Goul é um bom avançado, dá luta aos centrais, mas não é um finalizador nato. Imaginem a época como seria com De Jong, a ponta de lança, e com Samu, até ao fim. Uma nota final para dizer que o Futebol Clube do Porto neste momento tem a segunda melhor defesa da Europa, só superada pela do Olympiacos. E portanto eu penso que as casas não se começam a construir pelo telhado, e da mesma forma a nossa casa não se começou a construir pelo telhado, começou-se a construir por uma defesa sólida. E eu lanço aqui um desafio: quantos pontos e quantas eliminatórias o Courtois não deu ao Real Madrid? Quantas Champions o Courtois não deu ao Real Madrid? O guarda-redes está lá para defender, o Diogo Costa basta de fazer uma defesa por jogo para garantir um resultado. O Alberto Costa fez ontem uma defesa que garantiu um resultado. Uma equipa são 11 jogadores, não é um avançado, um extremo, um lateral, são 11 jogadores, o guarda-redes também conta, e conforme um avançado marca, o guarda-redes está lá para defender. Portanto, se o Diogo Costa muitas vezes dizia-me, podias ter empatado na segunda parte, eu sim, mas é a primeira vez que eles vão à baliza. E portanto o Diogo Costa estava lá. Portanto, isso segurou o campeonato, porque faz parte de segurar o campeonato, ao contrário de outros que andaram para aí a pregoar e continuam. Neste momento o bico virou-se para sul, ainda bem. Nós estamos no nosso posto e vamos bater o recorde de pontos. Ter mais ou menos golos não é importante, o importante é somar 3 pontos, jogo após jogo, nem que seja com vitórias por 1-0. Houve uma equipa que foi campeã com o treinador italiano em Portugal, se bem se recordam, e as vitórias eram 1-0, a jogar um futebol muito pior do que o nosso. O nosso futebol era simplesmente bom e asfixiante. Portanto, foi um futebol pragmático para a vitória, em que não deixamos jogar, mas não deixamos jogar não a defender e não a perder tempo, não deixamos jogar no campo do adversário. E, portanto, muito mérito, muitos parabéns a todos nós portistas, e vamos acabar bem a época com o Torriense a sagrar defensor da Taça de Portugal. Vamos ver até que ponto é que Torres Vedras não irá receber os vencedores da Taça de Portugal em ombros, mas isso é algo que vamos deixar para mais à frente. Destaco de facto a importância do Diogo Costa, que neste jogo frente ao Alberca voltou a sentir-se, e vamos já saltar para esse jogo. Portanto, neste fim de semana, recepção ao Alberca, tivemos a possibilidade de preparar o jogo com mais ou menos uma semana. Portanto, tínhamos vindo de uma vitória frente ao Estrela da Amadora num fim de semana, e depois no fim de semana seguinte sem jogo a meio da semana. O Alberca estava numa posição confortável na Liga, no nono lugar, vinha de uma vitória. Historicamente para a Liga havia a possibilidade de algum tropeço, porque já por algumas vezes tínhamos tropeçado frente ao Alverca em casa. Destaque para a titularidade do Zaidu, que foi dado como recuperado durante a semana e por isso foi titular. Faltava na altura um ponto, conquistamos 3. Golo solitário do Bednaré, com cabeceamento certeiro aos 40 minutos. Na minha perspectiva, um jogo desinspirado, muitas faltas de parte a parte, um total de 40. O Alberca também teve as suas oportunidades, aliás, fez mais remates à baliza que o Futebol Clube do Porto, podia ter empatado. Pedro Ferreira, começo por ti esta análise do jogo frente ao Alberca. Fizemos aquilo que era o mais importante e aquilo que nos era exigir a conquista dos 3 pontos, na minha opinião. Exatamente, fizemos aquilo que nos
que nos competia e aquilo que era suficiente para sermos campeões nacionais, independentemente do que fizesse o nosso rival às 6 da tarde em Famalicão. Se ganhássemos éramos campeões e assim aconteceu. É verdade que o jogo não foi de muita inspiração, é um facto, não foi um jogo bem conseguido pela nossa equipa, foi um jogo muito difícil, muito faltoso, muitas paragens, muito mal jogado em alguns momentos. Acho que se compreende, fruto daquilo que era o momento, fruto daquilo que era a possibilidade de sermos campeões nacionais, notava-se alguma ansiedade na equipa, que acho que é compreensível, acho que todos nós também sentíamos isso em nós próprios, a vontade de ganhar era muito, e isso às vezes joga um bocadinho contra nós, mas fizemos aquilo que era suficiente para ganhar, começando logo por não sofrer, que isso tem sido uma das grandes marcas desta equipa, a sua capacidade defensiva, ao sofrer poucos golos. Como disse o Pedro, somos a segunda melhor defesa da Europa, agora já estamos até igualados, com o Olympiacos hoje sofreu 3 golos, o PAOK também está com 15 sofridos, como nós, isso vale o que vale, obviamente, mas atesta bem aquilo que tem sido a nossa capacidade defensiva e a capacidade de suster o ataque dos adversários, e começando por aí, não sofrendo, sabemos que obviamente que a nossa capacidade ofensiva nos permite quase sempre fazer um golo, e isso foi o que aconteceu aos 40 minutos, numa bola parada, num canto, mais um. É preciso saber bater cantos, é preciso ter quem bata bem cantos, como o Gabri Veiga, é preciso ter na área quem cabeceie bem, e nós temos esses jogadores com essa capacidade. As bolas paradas fazem parte do jogo, não é de menosprezar os golos marcados dessa forma, embora muita gente o queira fazer. As bolas paradas fazem parte do jogo, fazem parte do futebol, ajudam a desbloquear muitos jogos, principalmente jogos com as características daqueles jogos em que nós encontramos no Campeonato Nacional, onde nós temos muitas vezes posse de bola no meio campo do adversário, onde enfrentamos blocos baixos, às vezes não está a dar para furar de uma certa forma, e as bolas paradas ajudam a desbloquear. Isso foi fundamental nesta temporada do Futebol Clube do Porto, e Gabri Veiga e Benarek são a dupla mais decisiva nessa matéria do jogo, do ponto de vista ofensivo. Decidiram vários jogos. Lembro-me do jogo na Madeira, por exemplo, na Chopana, é papel químico, é um canto do Gabri, é uma cabeçada do Benarek. Ontem essa dupla deu-nos mais 3 pontos, absolutamente fundamental o aproveitamento nas bolas paradas. Destacar também aqui, obviamente, porque não podia deixar de ser, para além daquilo que é o talento individual dos jogadores, também o trabalho que é feito pela equipa técnica e o trabalho que tem sido feito pelo Lino Godinho, que é o responsável por essa matéria na nossa equipa, embora o Lino Godinho muitas das vezes tenha sido impossibilitado de dar o seu contributo no banco, porque os árbitros, pronto, tomaram de ponta e começaram a expulsá-lo, jogo sim, jogo não, e portanto jogo não é quando ele está castigado, quando ele volta é expulso, portanto tem sido mais ou menos assim a tendência, mas embora tenha estado muitas vezes fora do banco por esse motivo, tem mostrado trabalho, e as bolas paradas do Foco do Porto são também uma referência da temporada e uma imagem de marca desta equipa, e esperemos que isso continue, porque isso ajuda muito nos jogos do campeonato e ajuda a desbloquear resultados e a ganhar jogos. A segunda parte, ali a partir dos 70, 75 minutos, já começou a haver ali algum clima de festa nas bancadas. Eu pessoalmente não gostei muito, porque não gosto disso, pronto, é pessoal, eu não gosto que se esteja antes do tempo, pronto, é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão. Percebo que as pessoas o façam, que as pessoas estejam alegres, queiram festejar, compreendo perfeitamente, mas eu pessoalmente gosto sempre de festejar quando as coisas estão conquistadas, efetivamente conquistadas, porque depois de as conquistarmos temos muito tempo para festejar, não falta tempo nem oportunidade para festejar, por isso acho que festejar antes nunca é bom apanhar, mas felizmente nada de mal aconteceu, a equipa conseguiu segurar o resultado, o Alberto Costa faz um jogo absolutamente fantástico, faz um jogo incrível, e acaba por ser a cereja no topo do bolo, aquele golo negado praticamente em cima da linha, que obviamente não nos tirava o campeonato, porque o empate chegava para esse objetivo, mas garantiu-nos a vitória, e sermos campeões a ganhar era sempre muito melhor, e acabamos por segurar o resultado até ao final. Um Alberca que faz um jogo competente no Dragão. Já tínhamos aqui perspectivado a semana passada uma equipa com bons jogadores, uma equipa que está a fazer um campeonato tranquilo, está salva da despromoção, não tem nada a perder, veio fazer um jogo aberto, veio fazer o jogo pelo jogo, e procurou o empate, obviamente. Felizmente não conseguiu, mas também salientar aquilo que foi a performance do Alberto,
que também dificultou aquilo que foi o nosso jogo, porque claramente se não tivéssemos um adversário tão competente, se calhar não tínhamos tido tantas dificuldades em ganhar o jogo, mas no fim eu também soube melhor assim. Foi uma vitória a Porto, todos a lutar, todos a remar para o mesmo lado. Naquele lance do Alberto, aquela bola que é salva em cima da linha, é absolutamente fantástico. O Bernarek a ir imediatamente abraçar o Alberto, que estava deitado praticamente em cima da linha de golo, um espírito de equipa, um espírito de união que vai desde o primeiro do jogo até ao momento. É outra marca e outra fortaleza do Futebol Clube do Porto e como mostrou e bem aquela tarja que foi exibida pelo coletivo e que depois também serviu aqui para uma publicação que o Mais Porto fez em conjunto com as nossas claques, penso eu, com os Super Dragões e com o coletivo. Aquela frase que o Mister Farioli disse, que lhe foi dita pelo Jorge Costa no início da época, acho que resume bem aquilo que é a temporada do Foco do Porto, que é Mister, finalmente voltamos a ter uma equipa e agora temos uma equipa que é campeã com todo o mérito, de forma totalmente justa e merecida. Somos verdadeiramente uma equipa, mesmo quando a performance individual, a nota artística, como se costuma dizer, não é tão elevada, a equipa está lá, os jogadores estão lá uns para os outros, estão lá para se entreajudarem, e isso ajuda muito a ganhar jogos e a conquistar pontos. Isso foi fundamental e também foi fundamental ontem para garantir a vitória sobre o Albergue. Pedro Campos, passo também a palavra no sentido de perceber como é que viste este jogo com o Alverca. Pronto, uma vitória pela margem mínima, mas com o objetivo principal conseguido, a conquista dos 3 pontos. Sim, foi um jogo complicado por dois motivos. Quer queiramos, quer não, os jogadores não são máquinas, sentiram o ambiente, sentiram que estavam a um ponto do título, sentiram que estavam a um ponto de conquistar o objetivo, repito, contra tudo e contra todos, e deve ter sido extremamente complicado ao Mister Farioli manter a equipa focada. Notou-se a equipa desfocada várias vezes durante o jogo, mas nos momentos certos. A equipa focou-se no golo, focou-se em retirar um golo ao adversário no fim, como já disse o Pedro. E o segundo fator da dificuldade do jogo foi, obviamente, o adversário. O Futebol Clube do Porto não joga sozinho, nunca jogou, sempre jogou contra o 11, e o Alverca veio demonstrar o seu futebol, melhor do que dois clubes visitantes da zona de Lisboa que por lá passaram, que foram autocarros. O Alverca, antes, pelo contrário, não colocou autocarro, tentou vir à procura de um resultado positivo, não o conseguiu porque nós soubemos defendê-lo e depois soubemos também, à custa de muito treino, eh, em bola parada, novamente decidir o resultado de um jogo com uma vitória. Penso que não causa dúvidas. O Custódio, o treinador do Alverca, disse que o vencedor era justo, independentemente de tudo. A regra geral, o Porto esteve por cima, não foi um futebol com o Porto como nos habituamos a ver este ano. Também não era preciso, também se calhar teria sido melhor o Benfica ter ganho em Famalicão, porque os jogadores estariam com os níveis de concentração mais elevados, mas vencemos, conseguimos o título, o que era importante vencer, portanto eu não ficaria satisfeito só com o empate, portanto fiquei muito mais satisfeito com a vitória e mais satisfeito fiquei, e vou pegar nas palavras do Pedro, quando vi o Bednarek a abraçar o Alberto Costa, depois daquela grande defesa que ele fez, porque demonstra de facto o que é o Bednarek na nossa equipa e o que é o espírito de equipa que nós temos, e que foi esse o fator primordial que nos levou, ao contrário do que os pasquins da nossa terra dizem, que nos levou ao título. Eu penso que do jogo não há muito mais a falar, a não ser foi o jogo que carimbou o título. Tudo o resto são paisagens, são Ajax, limpa-vidros, são o que eles queiram chamar. Somos campeões, merecemos mais uma vitória. Está tudo dito. Nuno, passo-te a palavra no sentido de perceber como é que também viste esta partida, uma vitória que acaba por carimbar a conquista do título, 3 pontos que tinham de ser conquistados de uma forma ou de outra. Eu acho que já foi tudo dito pelos dois Pedros. E eu falo um bocadinho mais até do Alberca, porque acho que
fez muito mais do que qualquer outra equipa no Dragão, mesmo o próprio Estoril ou o Braga, porque eu acho que foi uma equipa muito mais decisiva. E aqui também não estou a colocar o Famalicão ao nível do Alverca, porque acho que o Famalicão também fez um muito bom jogo no Dragão, mas não tão bom como o Alverca fez. Eu acho que o Alverca teve ali uma coisa que as equipas que vieram ao Dragão não conseguiram ter, que foi a objetividade do tempo todo do jogo. Porque tinha um jogador que é o Lincoln, que eu recordo-me de ver o Lincoln no Santa Clara e dizer que ele era um virtuoso. Eu vejo o Lincoln agora no Alverca e digo que é dos melhores médios do campeonato. E não sei, se calhar tirando um Froholt e o Gabriel Veiga, um Yulman e um Ostras do Benfica, eu diria que se calhar é o médio mais completo do campeonato de levar e trazer jogo. Ele evoluiu muito no Fenerbahçe, evoluiu muito nesta época. É mesmo um grande jogador. Eu durante o jogo estava muito focado nele. E dizia, pá, eu não me recordo de ver este jogador no Santa Clara. Ele só tem pena, só é pena a idade que tem, 27 anos. Se fosse mais novo, eu acho que era a super contratação que o nosso clube tinha que fazer. Porque ele pautou o jogo todo ao Alberca, conseguiu fugir sempre a todas as nossas marcações, conseguiu fazer imensas recuperações de bola e catapultou o Alverca para um nível em que sempre que o Alverca conseguia ter a bola no nosso meio campo, ele era um distribuidor do jogo autêntico e ele fez um jogaço. Da mesma forma que do nosso lado, o Alberto Costa, como disse o Pedro Ferreira, fez um jogão. Eu já estava a fazer até aquele corte. E eu acho que no meio de eh, tanta falta de maturidade da nossa equipa, porque é normal, tanto nervosismo, tanta ansiedade, o Alberto Costa foi de longe o mais esclarecido. O Bednarek também esteve muito bem, não só pelo gol que marcou, mas pelo trabalho que teve na defesa. Mas foi um jogo em que deu para ver tudo aquilo que o Alberto trouxe ao nosso plantel. E graças a Deus que ele veio para o Porto. E faz ali uma dupla fantástica com o Martinho também. Eu acho que neste jogo ele entrou desconcentrado, como alguns dos nossos jogadores também estavam desconcentrados. Porque este é perfeitamente normal, nós estávamos todos ansiosos também. E viu-se também um comportamento da nossa equipa nos últimos minutos, quase que como se estivesse a jogar um jogo de Liga dos Campeões em que estava a defender o seu território com unhas e dentes, quando na realidade nós aqui íamos ser campeões e não o Alverca, mas lá está, percebe-se perfeitamente o sofrimento da nossa equipa, do nosso plantel, do nosso treinador, dos nossos adeptos, em que estava ali muito próximo de acontecer aquilo que se me dissessem há um ano, eu diria que era impossível, eu não me iria acreditar. Se me dissessem há 6 meses, eu diria que sim, que ia ser muito possível chegar a este ponto. E também é um bocadinho este carrossel de emoções em que nós há um ano, há menos de um ano, estávamos desesperados com o que se tinha passado no Mundial de Clubes. Foi o corolário de uma época horrível. E estávamos com muitas dúvidas quando entrou o Farioli, muito satisfeitos na grande generalidade dos adeptos da coragem que o presidente teve em alterar a estrutura de futebol que tinha anunciado nas eleições e que foi para mim o ponto-chave desta época, mas isso depois também nós iremos falar noutros episódios. E estava tudo ali concentrado nos últimos minutos, que foi um bocadinho quando a nossa equipa também perdeu o foco, perdeu se calhar a calma e deixou de fazer aquilo que sabe fazer também, que é controlar o jogo. Mas é perfeitamente normal. Também ouvi muita gente, muitos comentadores a dizer que isso foi um bocadinho o espelho do Porto a época toda. Não foi nada, foi neste jogo em si. Tivemos outros jogos em que também perdemos um bocadinho o controle no final, mas eh, isso não é o reflexo do Porto durante a época, é sim o reflexo de uma equipa que está a ser construída e a verdade é mesmo essa, a equipa ainda está em construção. Esta equipa a jogar junto há 2, 3 anos, imaginem o que é que pode fazer. Nós sabemos perfeitamente que há jogadores que vão ter que sair no próximo ano, porque os clubes portugueses vivem de vendas, mas imaginem segurar este núcleo e conseguir mais 2, 3 épocas a este nível de crescimento. Se num ano nós conseguimos fazer isso, o que é que será possível nos próximos? É essa, pelo menos a grande expectativa para ver o que é que vem por aí. Para já, neste primeiro ano, foi fantástico. Sem dúvida, vamos ver até que ponto é que
terão de haver muitas ou poucas alterações a esta estrutura que temos neste momento, algo para analisar nas próximas semanas. Primeiro, vamos olhar para aquilo que foi a agenda da semana, ou seja, os jogos que tivemos das modalidades, começando logo na terça-feira, dia 28, tivemos a primeira mão dos quartos de final da European League em handball, Melzuga no Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto acabou por perder essa partida 28-23 e por isso traz para o Dragão Arena 5 golos de desvantagem. Vamos ver até que ponto é que a equipa consegue reagrupar e dar a volta a este resultado. Já na quinta-feira, a derrota na Taça Hugo dos Santos em basquetebol acaba por ser definitiva. Um jogo frente ao Oliveirense, 89-86 em Gondomar, e por isso fim de linha nesta competição. A sexta-feira trouxe também uma derrota para o Futebol Clube do Porto, em voleibol. No jogo 2 da final, o Sporting de Braga acabou por ganhar por 3-0 em Braga às nossas jogadoras de voleibol. 3 sets equilibrados, que acabaram por cair sempre para os da casa. Teremos oportunidade ainda de ahm, dar a volta a este cenário, dado que está 1-1 na final. No sábado, sorte melhor, digamos assim, olhando primeiro para as campeãs da segunda liga que estiveram no Estádio do Dragão este fim de semana, foram ao Orem ganhar por 2-0 frente ao Oriense, seguem invictas nesta fase de apuramento de campeão. O hóquei também fechou a sua fase regular, com vitória na Liga por 7-2 frente aos Carvalhos. Já no handball, e ao mesmo tempo que decorria o Futebol Clube do Porto Alverca, no apuramento de campeão, o Sporting acabou por vencer o Futebol Clube do Porto por 36-29 no pavilhão João Rocha, e assim acaba por renovar um título nacional que parecia já há muito tempo anunciado. Nuno, passo a palavra aqui primeiro, no sentido de perceber como é que viste esta semana das modalidades. Na minha perspectiva, aqui resultados negativos, mas ou seja, as grandes decisões ainda por se decidir, na minha perspectiva, particularmente o voleibol e o handball, aqui ainda com uma possibilidade de ter sucesso europeu. Eu começo por aí, começo pelo handball, que eu acho que o resultado contra o Sporting é perfeitamente previsível. Como nós dissemos durante a época toda, o nosso principal rival neste desporto, eh, que acabou por ser o Benfica, porque eu acho que em Portugal o Sporting em handball nesta fase não tem oponente. E eu acredito que nós reconstruindo a equipa na próxima época conseguimos ter, com este treinador, conseguimos ter um melhor sucesso. Mas agora fiquei desiludido com o resultado para a Liga Europeia, porque na realidade nós temos muito melhor equipa que o Metz Lugan, e isso viu-se também durante o jogo. A nossa equipa é muito instável e 5 golos não é impossível ser recuperado no Dragão, mas é difícil. E eu acredito que a equipa tem que fazer muito mais do que fez no jogo da primeira mão, e a equipa sabe fazer muito mais do que fez no jogo da primeira mão. Eh, eu vou deixar o basquetebol para o Pedro Ferreira, porque eu sei que ele tem sempre aqui uma. Tem um olhar muito atento em todas as modalidades, em especial para o basquetebol, mas eu digo mais uma vez que é uma equipa de 8 a 80. Eu só perdoo esta época da equipa de basquetebol se for campeão. Se não for campeão, não lhes perdoo absolutamente nada. E nós sabemos a grande dificuldade que vai ser se quer passar agora o imortal, porque esta equipa é uma equipa cheia de altos e baixos, por isso eu não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente. No voleibol, estamos com o fator casa agora acertado, ou seja, ganhamos em casa, perdemos fora. Quando estávamos a jogar com o Benfica era ao contrário, por isso espero eu que nem que fique com. Ganhemos os jogos todos em casa e ficamos fora, nós vamos acabar por vencer. Eh, Acabou também, como tu disseste, a fase regular do hóquei. Esperamos que no futuro, agora nesta nova fase, a nossa equipa eh, tenha conseguido ter melhores resultados. E futebol feminino, não vale a pena estar a falar, já são campeões. Agora é foco na taça, porque se o masculino conseguiu já amor, é o feminino que nos traga essa tão esperada vitória, e logo contra quem? É verdade. Vamos ao Jamor, não no futebol masculino, mas no futebol feminino, e quem sabe se de facto não conseguimos essa vitória. Pedro Ferreira, passa a palavra no sentido de perceber como é que viste esta semana também das modalidades.
Olha, foi uma semana difícil, Daniel. Ao contrário daquilo que aconteceu no futebol sénior masculino, tivemos um momento alto com a conquista do título nacional. Nas modalidades, na sua globalidade, foi uma semana difícil. Começando já até pelo basquetebol, aqui já apelando ou respondendo ao apelo do Nuno, pronto, foi mais uma derrota, não é? Contra o Oliveirense, nos quartos de final da Taça Hugo dos Santos, em Gondomar. Jogo a eliminar, jogo que daria acesso às meias finais a jogar contra o Benfica no sábado. Pronto, a equipa mais o mesmo, uma derrota, um jogo horrível, mal conseguido, uma pontuação muito alta por parte do adversário, pouca defesa, ataque anárquico, sempre a privilegiar um para um, lançamentos completamente disparatados, mais uma derrota, mais uma competição que se perde. Resta-nos agora os playoffs do campeonato, vamos jogar contra o Imortal, vamos ver o que vai acontecer. Sinceramente, não sei, não consigo perspectivar. Acho que vamos passar o Imortal. Não fico surpreendido se fomos eliminados, digo já, não fico. Mas acho que mais do que isso vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. No final faremos a análise total da época, mas quer-me parecer que vai ser uma análise muito negativa e que muitas conclusões vão ter que ser tiradas desta temporada de basquetebol do Foco do Porto, e acho que, terão que haver consequências no final da temporada, mas vamos aguardar, vamos apoiar, vamos esperar pelos playoffs e vamos fazer votos com que a equipa nos surpreenda e que consiga conquistar o título nacional, que nos foge desde 2016, 10 anos. Relativamente ao handball, o Nuno disse bem, eu concordo com ele. Eu vi o jogo na Alemanha e fiquei com a sensação que o Foco do Porto é superior a esta equipa alemã. Agora tem que materializar essa superioridade. E essa superioridade não pode ser esbanjada com, por exemplo, nos 3 primeiros livros 7 metros, não se acertar uma única vez na baliza. Foi isto que aconteceu. Golos aos 6 metros falhados, inacreditavelmente. Uma grande exibição do guarda-redes do Mel Sunger, é verdade, mas não podemos falhar tanto golo, não podemos desperdiçar tanta oportunidade. E 3, 7 metros seguidos, não acertar na baliza, não lembrar ninguém. São 5 golos, é pesado, vamos ver terça-feira no Dragão Arena. Eu acredito que pode ser possível. Tem que tudo correr muito bem, a equipa tem que estar num grande dia. É difícil, mas eu acredito. Acho que o Porto é superior, tem que estar muito concentrado, tem que defender bem. Defendemos bem na Alemanha, nesse capítulo, sofremos 28 golos, não é muito na realidade atual do handball. Agora não podemos marcar 23 golos, nem podemos falhar 7 metros, nem podemos falhar golos aos 6 metros como falhamos. Vamos acreditar, é importante, era bonito irmos à Final Four da Liga Europeia. Realmente ao campeonato, uma derrota no João Rocha, o Sporting carimba o seu tricampeonato de handball, sem surpresa, é a melhor equipa, não há grande questão sobre isso. Temos que ser melhores, temos que os derrotar em campo, temos que, que montar um plantel melhor para que na próxima época possamos impedir o Sporting de festejar pela 4ª vez consecutiva ao campeonato. Nesta temporada, no que diz respeito àquilo que é competição interna, temos que garantir o segundo lugar e ficar à frente do Benfica. Acho que é a nossa obrigação e acho que é o mínimo olímpico que a equipa pode apresentar naquilo que diz respeito ao campeonato. No voleibol feminino, uma derrota em Braga por 3-0, uma derrota que eu sinceramente não estava a contar que fosse acontecer. Eu estava muito confiante para este jogo, depois daquilo que vi no Dragão Arena, depois da resposta também que a equipa deu não só no quinto jogo contra o Benfica, mas também naquele quinto set contra o Benfica no quarto jogo, onde o Benfica tinha um match point para nos eliminar. A equipa deu uma grande resposta, estava num bom momento, não estava à espera que fôssemos a Braga levar 3-0 e sair de lá com a eliminatória empatada, ainda para mais num jogo em que nós, em 2 sets, no primeiro set e no terceiro set, sofremos parciais de 5 ou 6 pontos consecutivos em momentos decisivos na partida. Creio que no primeiro set estávamos a ganhar 20-19, salvo erro, e o Braga passa para 24-20, desculpem, e no terceiro set estávamos a ganhar 23-19 e o Braga fecha com 25-23, 6 pontos consecutivos. Não pode acontecer. Em sets tão equilibrados, em sets discutidos ponto a ponto, não podemos, em momentos decisivos, levar estes parciais. A equipa bloqueou completamente do ponto de vista mental e isso paga-se e pagou-se com uma derrota, mas faltam ainda 2 vitórias, está tudo empatado, mantemos o fator casa, temos que ganhar agora no
no dia 7, quinta-feira, salvo erro, ao Braga em casa e depois levar um match point para Braga para tentar fechar o campeonato lá em casa do nosso adversário. No hóquei patins, fechamos o campeonato com uma vitória contra os Carvalhos, confirmamos o segundo lugar na fase regular, já estava confirmado até antes do jogo porque o Sporting tinha empatado em Oliveira das Meias e a partir daí já não havia hipótese de perdermos o segundo lugar, mas tínhamos que ganhar aos Carvalhos, o Carvalho já tinha descido de divisão, portanto não havia outro resultado possível. Se vamos para os playoffs com o segundo lugar, jogamos contra o Oliveirense, acho que não é um emparelhamento muito sortudo para nós, sinceramente. O Oliveirense, apesar de ter ficado em sétimo, é uma equipa sempre perigosa, é uma equipa que inclusive empatou com o Sporting e com o Benfica nas duas últimas jornadas do campeonato. Isso atesta bem a sua capacidade e a sua qualidade, mas acho que o Porto é melhor num playoff há melhor de 3 jogos, tem que ganhar 2 e tem que seguir em frente para as meias finais. Temos agora uma semana muito importante e decisiva com a disputa da Final 8 da Liga Europeia, um momento alto naquilo que é o calendário competitivo do hóquei patins. A Final 8 vai se disputar em Coimbra, nós jogamos os quartos de final contra o Liceu da Corunha, depois se ganharmos vamos jogar a meia-final contra o Barcelos ou o Tricino. Acho que temos aqui uma boa perspectiva de disputar a final desta competição, a maior competição europeia de clubes, e de poder voltar a erguer este troféu seria muito bom. No feminino foi um jogo já, digamos, para cumprir calendário, mas ainda assim uma vitória. Para a semana fechamos o campeonato em casa, no Dragão, no Estádio Dragão. Vamos fazer o último jogo do campeonato no nosso estádio. Acho que é algo importante e algo bonito a assinalar. Acho que eventualmente, eu creio que ainda não foi entregue a taça de campeões nacionais da segunda divisão. Penso que não. Penso que poderá ser feito nesse dia, no próprio Estádio do Dragão, no nosso maior palco. Acho que é merecedor para a nossa equipa, para além de, obviamente, ontem ao intervalo já terem vindo dar a volta ao estádio para receber os aplausos do público, mas acho que é justo termos esse jogo no Estádio do Dragão para que as nossas atletas possam ter mais gente a assistir e mais gente a poder festejar a conquista desse Campeonato Nacional da Segunda Divisão e a subida à Liga BPI. Depois disso, temos obviamente aquilo que são as duas competições que restam, as duas finais, a final quer da Taça de Portugal contra o Benfica no Jamor, como também a final depois da taça da Associação Futebol do Porto contra o Valadares. São dois jogos dificílimos. O Benfica é a melhor equipa portuguesa, domina o futebol feminino há anos, portanto, desde logo estão apresentados. É um jogo extremamente complicado e o Valadares é já um histórico do futebol feminino, uma equipa que está sempre nas 5 primeiras posições, uma equipa forte. Portanto, também será favorita nessa final da taça da Associação Futebol do Porto, mas acho que aí as perspectivas são melhores. Independentemente disso, o objetivo nos dois jogos é ganhar e faremos por isso. Eu farei assim, só aqui, ao Daniel, se me permites, um pequeno parênteses para, Força. para falar da nossa equipa sub-19, porque eu estava a contar que hoje vínhamos falar da conquista de 2 campeonatos nacionais. O de futebol sénior masculino, que se confirmou, mas também do campeonato de sub-19. Infelizmente, isso não aconteceu. Nós perdemos na União de Leiria, 2-1. Vimos novamente, mais uma semana, o festejo desse título ser adiado, sendo que na semana anterior ele foi adiado porque nos foi sonegado pela equipa de arbitragem, com um roubo inacreditável contra o Benfica. Já falamos disso aqui a semana passada. Mas acho que esta semana eh, não compreendi muito bem aquilo que foram as escolhas eh, para este jogo. O Futebol Clube do Porto apresentou-se em Leiria para jogar um jogo cuja vitória nos daria o Campeonato Nacional, sem Mateus Mida, sem Bernardo Lima, sem Duarte Cunha, sem Ioane Pereira, sem Tiago Silva. Não compreendi o motivo de termos deixado estes jogadores, muitos deles campeões do mundo sub-17, e têm sido a base desta equipa sub-19 ao longo da temporada, e não compreendi porque é que estes jogadores não fizeram parte do plantel que foi a Leiria disputar este jogo. Eu percebo que há um jogo amanhã contra o Felgueiras da equipa B, eu percebo que esses jogadores tenham sido utilizados na equipa B, inclusive é o Tiago Silva muitas vezes a titular, mas isto já aconteceu no passado, os jogadores jogarem sábado e segunda, ou sexta e segunda,
a maior parte deles não vai ser titular, vão entrar 20 minutos ou meia hora, tem sido o normal, com a exceção, como disse o Tiago, que o Tiago em alguns jogos tem sido titular. Não percebi porque é que neste jogo em Leiria, podendo o Foco do Porto ser campeão nacional, havendo essa possibilidade, se deixaram estes atletas de fora. Não consigo compreender qual foi a lógica desta decisão. Acabamos por pagar caro com uma derrota, adiamos o campeonato. Não é dramático, temos 2 jogos, precisamos ganhar um. O próximo já no sábado em casa, às 5 da tarde, no Pedroso. Quem puder que vá apoiar a nossa equipa, a Gaia. Se ganharmos ao Famalicão em casa, somos campeões. Portanto, não é dramático, obviamente, mas acho que tinha sido bonito festejar 2 campeonatos nacionais no mesmo dia. O Foco do Porto, infelizmente, não é todos os dias, nem todos os anos que festeja campeonato da formação. Eh, não percebo como é que um campeonato aqui, à mão de semear, à mão de uma vitória, se deixam os principais jogadores da equipa, e até por uma lógica desses jogadores. E, pá, se o Porto tivesse ganho o jogo e tivesse sido campeão, acho eu, não era justo estar-se a fazer a festa ou o jogo do campeonato ser sem esses jogadores, que foram os jogadores que foram a base da equipa que foi campeã nacional. Até desse ponto de vista, mesmo que tivéssemos ganho, acho que não era justo não estar lá o Bernardo, não estar lá o Duarte, não estar lá o Mid. Não compreendo, não consegui compreender o porquê desta decisão. Sinceramente, posso estar enganado e peço desculpa se estiver a fazer uma avaliação errada, mas pareceu-me que nós subestimamos a União de Leiria. Nós achamos que íamos lá com a equipa que fomos, que íamos poupar os principais jogadores para a equipa B e que de qualquer maneira ganhávamos a União de Leiria. Pareceu-me, acho que foi isso. Acho que subestimamos erradamente o adversário. Pagamos caro, perdemos. Espero que no sábado não se cometa o mesmo erro, nem que subestime o Famalicão. Temos de ganhar, temos de ser campeões e não podemos facilitar. O campeonato na B está praticamente feito, ainda não está a permanência assegurada, é verdade, mas só uma coisa completamente extraordinária é que nos vai fazer tremer e estar até à última a lutar para não descer. Acho que esse cenário não se vai colocar. Pá, por favor, não vamos brincar com isto. Vamos fechar o campeonato sub-19. Já não ganhamos desde 2019, são muitos anos. A equipa tem feito uma campanha brutal, absolutamente dominadora. Temos sido a melhor equipa. Não vamos agora começar a inventar nas últimas jornadas e borrar a pintura no fim. Independentemente de, e volto a frisar, o campeonato já nos foi sonegado na jornada anterior contra o Benfica. Ainda assim, temos que fechar, temos que ganhar. Pá, apela que no sábado pá, não facilitemos e vamos com os melhores para cima do Famalicão e vamos ganhar o Famalicão e vamos fechar o campeonato e vamos fechar todos com o Bernardo lá, com o Mid, com o Duarte, com o Eduardo Ferreira, com o Anga Candé, com o Domingos Mochito, com o Tiago Silva. Pá, merecem estar na festa do título, merecem jogar esse jogo, merecem estar presentes e, portanto, apela que no sábado não facilitemos contra o Famalicão. Vamos ver até que ponto é que a equipa possa apresentar-se, digamos assim, na máxima força para fechar também o título de Sub-19, que parecia estar, não vou dizer, mas parecia estar muito bem encaminhado e que agora, pronto, fica aqui uma Continua a estar, certa Daniel, dúvida. continua a estar. É uma vitória em 2 jogos, continua a estar. Agora acho que, pá, convém não facilitar. E acho que esta semana facilitamos. Sem dúvida. Pedro Campos, passo-te a palavra no sentido para perceber também como é que segues as modalidades, se segues alguma modalidade em particular, se estás mais perto, menos perto de algum tema e perceber se tiveste a oportunidade de ir seguindo as últimas partidas, particularmente desta semana. Eu sigo quase na totalidade dos jogos de handball, porque fui praticante durante muitos anos e gosto. E gosto do hóquei em patins pela vertigem que traz o jogo e das restantes modalidades. Eu não desgostando, vou acompanhando. E vou acompanhando os resultados e aqui e ali vejo um jogo ou outro, porque sou portista e porque gosto de acompanhar e gosto de ver o atual estado das coisas. Começo pelo handball e comungo as palavras do Nuno, porque fomos perder a uma equipa que está no meio da tabela no campeonato de Alemanha e de acordo com o que Pedro disse, não podemos efetivamente muito mais em jogos internacionais falhar como falhamos. E depois o resultado está aí, perdemos por 5 golos. Eu, ao que vi, o Porto é superior à equipa, mas de ser superior a conseguir
a conseguir fazer uma reviravolta de 5 golos, não sendo impossível, augura-se uma tarefa difícil, no entanto, com o Dragão Caixa cheio, a equipa tem qualidade, está em crescimento e em construção, mas tem qualidade, pode ser que consiga, e estou confiante que consegue passar, sendo que o handball alemão, à semelhança do futebol, é um handball muito físico, é um handball muito duro de contrariar, mas no passado já mostramos que somos capazes de os bater. O basquete, conforme foi aqui dito pelo Pedro, parece uma montanha russa. Aquilo parece-me, o que me parece a mim é que alguém tem que pôr mão no basquete do Futebol Clube do Porto, comungo de opinião, porque se calhar com o Imortal estamos sujeitos a ser eliminados, porque eu vi cerca de 10 jogos, talvez, esta época, e vi o ótimo e vi o péssimo. E vi jogadores em certos jogos a jogarem cada um por si. E foi o que me deu a entender. Não entendendo eu muito de basquete, foi o que me deu a entender. E isso não pode ser, porque o basquete é um desporto de equipa. E portanto daí vem a parte da derrota. Eu acho que falta se calhar fazer ali alguma limpeza em determinados jogadores que pela intuição que eu tenho, estão a mais, têm a mania que são vedetas e isso estraga o balneário e esses jogadores não são bem-vindos no nosso clube. E falta dar, se calhar, o treinador começar a ter mais pulso e para começarmos a ter mais resultados. É uma incógnita até ao final da época, podemos inclusive ser campeões nacionais, porque já batemos o Benfica, se não estou em erro, e de uma forma limpa, e portanto que não deixamos dúvidas em que, ok, temos equipa para nos bater com eles. Agora, é ver se estamos no ponto alto da montanha russa, ou se estamos no ponto baixo, e a ver se os jogadores... Pronto, é que o playoff é um espírito completamente diferente de uma fase regular, e como todos sabemos, e portanto as coisas podem mudar, e esperemos que mudem. O hóquei em patins, sim, vamos ter jogos complicados com o Oliveirense, depois passamos ao Oliveirense, podemos apanhar o Sporting, se não for eliminado, e na final eventualmente será o Benfica, está tudo em aberto, somos uma das duas melhores equipas do hóquei nacional, continuamos, somos campeões, mas é sempre uma incógnita, porque está o rival da segunda circular está forte, e vamos apanhar um deles, mas o Oliveirense também não será um osso muito mole de se roer, historicamente, e porque sempre foi difícil para todos jogarem em Oliveira das Meias, independentemente de estarem a sétima ou em oitava, aquela zona Sanjonense e Oliveirense. Eu penso que a equipa feminina sanjonense foi campeã da Europa, agora recentemente, ou venceu um título europeu, portanto é uma zona do país que tradicionalmente tem equipas competitivas. A ver, vamos o que é que nos traz agora à fase dos playoffs, que repito, começamos com essa equipa e depois poderemos na meia-final apanhar o Sporting. Do handball nacional, penso que temos uma equipa em reconstrução. Aqui certamente foi falado, cheio de muito mau tom e de fraco profissionalismo, a cena que depois não se foi a provar, que inventaram no handball. Uma equipa como o Sporting não precisa disso, mas mais uma vez vieram provar que não passam de uma equipa zeca. Nós fomos 11 vezes campeões nos últimos 16 anos, portanto estamos agora numa toada da reviravolta, precisamos ali de buscar mais 2 ou 3 jogadores de créditos firmados para a equipa recompor e para o ano conseguimos, acredito, roubar o título outra vez. Achei de muito mau tom ontem na rádio comercial, em pleno festejo do título do Futebol Clube do Porto, perderem 3 minutos com o anúncio do título no pavilhão João Rocha. Quer dizer, quando é o Futebol Clube do Porto a ser campeão das modalidades, eu nunca ouvi interromperem. Ontem o Futebol Clube do Porto era campeão nacional, foi uma forma, e aliás achei de muito mau gosto também da parte do clube do Ajax, do Ajax neste caso, porque para falar português, marcar uma final para um dia em que o Futebol Clube do Porto a nível de futebol se iria sagrar campeão nacional. Penso que os nossos jogadores de handball também gostariam de ter visto a equipa de futebol a sagrar-se campeão nacional, mas é o que temos, é o país que temos, é o antiportismo que temos por todo o país, e como o Pedro dizia, temos que ser fortes, temos que ser juntos, temos que ser mais fortes que os outros em todos os jogos, em todas as modalidades, para conseguir vencer. O futebol feminino está a corresponder, ou seja, o objetivo era colocar a equipa no topo, e a equipa está no topo, invicta, sabe-se lá o que poderá fazer na final da taça. Confesso que não conheço ao pormenor as equipas que eu puder estar, mas sei que o Benfica foi ex-campeão e mais uma vez se revelou
a ética desportiva que tem um certo clube. Portanto, a equipa, salvo erro, foi ex-campeã este fim de semana e as jogadoras adversárias abandonaram o campo. Portanto, vê-se aí mais uma vez a forma como está a ser conduzido aquele clube. Vamos jogar contra uma equipa que é campeã nacional, nós também somos, temos o nosso valor, vamos a jogo, o Torrense também vai a jogo Sport e tudo pode acontecer, a bola é redonda, são 11 contra 11 e pode ser que haja algum menosprezo da parte da equipa lisboeta que nos favoreça e que nos permita vencer e fazer uma gracinha, sermos campeões da segunda divisão e ganharmos uma taça de Portugal. Aqui não houve a taça do Sporting e nós conseguimos lá estar. Falta-me o voleibol feminino. Confesso que acompanhei, salvo erro, 3 dos 5 jogos com o Benfica e vi uma equipa forte contra outra equipa forte. O Braga não a acho tão forte. Na minha opinião pessoal, eu penso que a equipa facilitou um bocado porque teve mais facilidade no primeiro jogo do que tinha tido contra o Benfica. Ou seja, penso que menosprezamos um pouco o adversário. E depois, quando quisermos ir atrás, ainda por cima estando quase a ganhar os 7, mais nos colocamos a jeito da aleatoriedade do desporto e o Braga, com o seu mérito e com a sua crença, conseguiu 3 resultados, 3 vitórias de 7, tangenciais, curtas, mas são vitórias e perdemos 3-0 e agora temos que ganhar. Ponto. E pode ser que isto sirva de acordo na mesma linha de raciocínio que eu aplico na final da Taça de Futebol Feminino. Penso que foi um pouco o que aconteceu e esperemos que o Benfica faça o mesmo que nós, em teoria, fizemos contra o Braga. E o Sub-19, sim, também não compreendo como é que se roda uma equipa que estava a um ponto de ser campeã. É tão simples como isso, mas ok, temos mais um match point agora, esperemos que contra o Famalicão consigamos esse ponto para conseguirmos o título. Estamos em época em que podemos ser campeões em todos os caminhos de futebol. No próximo fim de semana, se me permites, Daniel, já agora arrasto. Nos Sub-17 vencemos folgadamente no Real, cumprimos a nossa obrigação e no próximo fim de semana podemos deixar o segundo classificado, que vamos receber o Sporting, salvo erro, e podemos já deixá-lo a uma distância confortável que nos permita, a 5 jogos do fim, estar muito perto do título. Os Sub-15 pararam, mas também estão bem lançados. E seria bonito, já há anos que não temos o Futebol Clube do Porto campeão em todos os escalões de formação, e seria o corolário do trabalho que se tem vindo a fazer, que finalmente está a inverter, mesmo pela equipa B, a fantástica recuperação que encetaram no campeonato. Muitos já davam a equipa como despromovida e só não está perto dos lugares de promoção face à competitividade que temos na Liga 2, e terá sido por aí, não justificando e eu não achando lógico, terá sido por aí, porque a equipa está praticamente com a manutenção garantida, não pode subir como todos sabemos e portanto não faz sentido, estamos a forçá-la com júniores, ainda mais, porque nas palavras do Pedro, estando a despromover ou a desreforçar e a impedir festa ou eventual festa de jogadores que andaram a época toda a trabalhar para chegarmos onde estamos. E penso que resumi tudo o que me pediste. Está mais complicado, eu penso, esta é uma opinião pessoal, eu penso que o André Vilas Boas neste momento está a endireitar o departamento de futebol. As modalidades ele ainda não chegou lá com a veemência e a força que certamente ele pretende, porque se chegasse eu penso que estaríamos a falar de campeões em toda a linha, como no passado já tivemos. E aliás, nós somos campeões nacionais de hóquei ainda, portanto, mas penso que falta ali, sobretudo no basquete, falta ali uma mão mais dura para conseguirmos ter resultados, o que não impede que tenhamos já este ano, mas como já disse atrás, depende de onde estará o carrinho da montanha-russa no percurso que vamos tentar fazer até à final. De facto, níveis diferentes nas nossas modalidades, não diria propriamente de maturidade, mas de acutilância, e esperamos que nesta temporada já parece difícil para algumas, mas que na próxima possamos aparecer mais fortes. Meus caros, vamos olhar para aquilo que é a próxima semana. Nós estamos a gravar um domingo e,
portanto ainda estamos um pouco longe do jogo de frente à AFS, que vai ocorrer no próximo fim de semana, a última deslocação da época, onde visita à Vila das Aves. A AFS é a última, já tem o seu destino traçado para a próxima temporada. Na última jornada, de toda a maneira, conseguiu uma vitória na Madeira, frente ao Nacional. O histórico, especificamente face a este clube, é muito curto. Na época passada, goleámos por 5-0 na Vila das Aves, depois, entretanto, 2 vitórias caseiras por 2-0. Aqui passo a bola primeiro aqui ao Pedro Ferreira, no sentido de perceber como é que ele vê esta partida, ou seja, se devemos rodar aqui um bocadinho, dar oportunidade a alguns jogadores, se devemos olhar eventualmente para um ou outro jogador da equipa B que possa aparecer nesta convocatória, ou se devemos utilizar o 11 de gala, ponto final, até ao fim, independentemente daquilo que possa ser recuperação, gestão de alguma fadiga, mas também de alguns jogadores menos utilizados. Sim, Daniel. O Mr. Farioli saberá certamente qual é a melhor equipa a colocar em campo nas Aves e lamento é que nem ele, nem nós, nem ninguém saiba a uma semana do jogo a que horas e em que dia que vamos jogar. Isso é que é de lamentar, porque nós já estamos aqui a falar quem é que vai. Estás-me a perguntar e bem quem é que vai jogar, se é para rodar, se não é, se é para ir com o melhor 11, se não é, e nós nem sabemos a que horas e em que dia que vamos jogar e falta uma semana. Isto é absolutamente inacreditável, não lembra a ninguém, é ridículo, é uma vergonha. O Foco do Porto ainda hoje já colocou na sua aplicação, na sua app, uma informação de que os bilhetes que vão ser disponibilizados para os 2 últimos jogos estarão à venda exclusivamente para sócios, mas ainda não consegue pôr bilhetes à venda porque não sabe quando é que é o jogo, a que horas é que é o jogo. Sabemos que vai ser no estádio do Aves, mas não sabemos ainda a que horas é e falta uma semana. Isto é absolutamente inenarrável, não lembra a ninguém. Isto é de terceiro mundo, é de um campeonato de terceiro mundo. É absolutamente ridículo, é uma falta de respeito pelos adeptos de futebol, por quem paga o futebol, por quem paga a festa, por quem vai aos estádios, por quem acompanha o futebol, por quem consome o produto, e portanto é ridículo. E não poder começar a analisar o que vai ser esse jogo sem mencionar isto, a que estamos a menos de uma semana de disputar e ainda não sabemos quando é que ele vai acontecer. É absolutamente absurdo. Posto isto, acho que fará sentido, o Farioli saberá naturalmente a melhor equipa a colocar, mas acho que me parece fazer sentido, quer neste jogo nas Aves, quer depois no último jogo em casa contra o Santa Clara, haver aqui alguma gestão, alguma rotatividade, oportunidade para dar minutos a jogadores que foram menos utilizados nesta campanha, eventualmente dar minutos a outros que ainda não tiveram nenhum contributo para que eles também possam ser campeões nacionais. Acho que, independentemente dessa rotação e dessa oportunidade que poderá ser dada a atletas menos utilizados, acho que o objetivo tem que ser ganhar os 2 jogos, ganhar sempre, fechar o campeonato com os 91 pontos, e acho que qualquer equipa do Futebol Clube do Porto que vai entrar nestas 2 partidas terá condições para as vencer, principalmente nas Aves, um clube que está despromovido, mas parece que agora, depois de despromovido, que renasceu para a competição, empatou com o atual terceiro classificado e agora venceu em casa do Nacional, na Choupana, que o Nacional que ainda está praticamente, que está ali mais ou menos controlado, mas ainda não confirmou a manutenção, parece que depois despromovido que renasceram e parece que estão aí para agora deixar uma imagem um bocadinho diferente nas últimas jornadas do campeonato. Ainda assim, o Foco do Porto tem todas as condições e mais que a obrigação para vencer esse jogo nas Aves, mesmo sendo promovida essa tal rotatividade, essa tal oportunidade para atletas menos utilizados. Espero ver um grande apoio mais uma vez nas Aves, um estádio vestido de azul e branco com muitos portistas, um clima de festa, um clima de euforia. Agora é normal termos este clima, esse clima de apoio foi visto por todo o campeonato, mas agora aqui com um sabor diferente, sem a pressão da competição, da classificação, porque o primeiro lugar está assegurado, temos essa tal pressão de conseguir os 91 pontos, mas também se não os conseguirmos também não há nenhum drama, não morre ninguém, era bom, era bonito, e é esse o objetivo, mas também se não conseguirmos também não há mal que venha ao mundo. Espero ver uma grande festa na Vila das Aves. Lamento e concluo como iniciei que estamos a uma semana
do jogo, ainda não sabemos em que dia e em que hora é que ele se vai disputar. Sabemos que vai dar na Sport TV, mas isso são todos. Não sabemos se é na 1, se é na 2, se é na 3, mas todos os jogos estão na Sport TV, isso é garantido. Agora as horas e o dia não sabemos. É ridículo, é uma gestão de terceiro mundista do futebol português, devia de envergonhar as entidades que o gerem. De salientar que, neste caso, sabemos que o ABS SAD não está na luta pela manutenção, porque infelizmente para eles já estão despromovidos e, portanto, não há aqui nenhuma condicionante que possa eventualmente afetar a hora do jogo, de querer eventualmente ser ao mesmo tempo, mas embora penso que isso só se aplique na última jornada. Nuno, passo-te a palavra no sentido de perceber também como é que vês este jogo frente à AFS, a possibilidade, como o Pedro Ferreira disse, de chegar ao recorde de pontos também passa aqui pela Vila das Aves, no entanto, a possibilidade também de eventualmente promover alguma rotatividade ou simplesmente a possibilidade de um ou outro jogador poder aparecer com mais minutos. Deixa-me só dar esta nota, Daniel. Desculpa, já passo a palavra ao Nuno, que estamos a gravar ao domingo à noite. Eu não sei quando é que isto vai para o ar. Exato. Só dar esta ressalva que domingo à noite, 23h07, é a hora em que eu estou a falar neste momento. Não se sabe a data e a hora do jogo. Não sei quando é que isto vai para o ar. Se calhar quando isto for para o ar já saberá, mas dar nota que ao momento em que estamos a gravar, domingo, 23h07, 3 de maio, ainda não se sabe um jogo, a data de um jogo que está inicialmente pré-agendado para dia 10 de maio. Eh, eu vou só acrescentar aqui um ponto ao que o Pedro disse. Que o Pedro tinha dito que sabíamos que ia dar na Sport TV, não sabemos mais nada, não. Sabemos que o jogo vai ser na Vila das Aves contra o clube, que é o Vila Franquense. É a única coisa que nós sabemos, porque na realidade este é um daqueles clubes de fachada do futebol português. Que eu tenho todo o respeito pelo Clube Desportivo das Aves, mas por o AFS não tenho que ter o respeito por ser uma equipa que joga contra o meu clube, mas como instituição acaba por ser um clube que joga a 300 quilómetros de casa. Na realidade, estamos a falar, como eu disse, do Vila Franquense e clubes destes acho que merecem ir para a segunda liga, da mesma forma que a Bessade também foi, porque eu gosto de clubes e de SADs que estejam associadas a clubes, não SADs parasitas, que andem a saltitar de um lado para o outro, quase, e nem sequer se consegue comparar aos, às equipas, aos franchises americanos, porque esses saltam de um lado para o outro, mas ficam com a identidade da cidade, ou seja, vimos os Supersonics, a passar, por exemplo, para Oklahoma, se não me engano. Vimos por outro lado também equipas de futebol americano a voltarem para LA, que são franchises que são adquiridos, mas isso é uma cultura diferente e eles depois fixam-se na cidade e transformam a cidade por completo em torno do clube. O AFS não, aproveitou-se e ficou lá em cima. Mas voltando aqui ao nosso clube, eu acho que vai ser um jogo mais um jogo de festa, este sim, do que nós tivemos este fim de semana. Um jogo em que a nossa equipa. Eu acredito que existe a possibilidade de rodar algum jogador, nomeadamente os guarda-redes, a dar oportunidade também a jogadores que ainda não tiveram a oportunidade de se mostrar ou pelo menos recuperar eh, a forma e a qualidade do seu jogo. E aqui falo em específico do Borja, que eu acho que este título é muito para ele também, pelo que ele sofreu esta época, pela perda da mãe. E eu acho que desde aí ele nunca conseguiu ser o mesmo jogador que estava a ser antes. E é perfeitamente compreensível. É uma perda irreparável. E eu acredito que lhe faltam minutos. E agora, sem a obrigação dos pontos, ou melhor, sem o temor de perder pontos, eu acho que ele conseguirá ser uma mais-valia e conseguirá recuperar o jogo dele que nós vimos na primeira volta e que tanta falta nos fez na segunda, porque vamos recordar na primeira volta, com o Borja a ser fundamental, nós tivemos 16 vitórias em 17 jogos. E isso, parecendo que não, foi a grande força que nós tivemos para a segunda volta, para perder alguns pontos na segunda volta do campeonato, que acabaram por não ser muitos, mas que mesmo assim foram compensados pelas vitórias que nós tivemos na primeira volta. Acho que será mais por aí, mais pela recuperação a uns jogadores, pelo prémio ser dado a outros jogadores e que
será mais uma vitória, que o objetivo será, qualquer jogador que seja quente, é desfrutar e, acima de tudo, também focar-se naquilo que nós podemos fazer, que é atingir o recorde de pontos. Pedro Campos, passo também a palavra no sentido de perceber como é que vês este jogo frente à AB, à ABS SAD, à FS. Isto é sempre esta confusão de perceber qual é a melhor forma de dizer esta equipa. Diz Vila E Franquense. Se disseres pronto, Vila também pode Franquense, ser nunca Vila falha. Franquense SAD. E perceber qual poderão ser as escolhas do Farioli para esta partida. Eu vou começar ao contrário, eu vou começar um bocado a fechar a tua pergunta, se me permite, e dar-te aqui um apoio, porque a equipa é AFS, Vila Franquense, como diz o Daniel. Mas eu acho simplesmente vergonhoso, efetivamente, com duas equipas que já têm os objetivos definidos, estarmos a. Aliás, o jogo, isto pode estar aí para o ar e o jogo será amanhã. E, portanto, nós estamos a falar de um jogo que já está a ser. Eu penso, portanto, seria caricato, seria, enfim. Mas nada me surpreende quando eu vejo, e se me permites fazer aqui um pequeno flashback, quando marcam um Alvalade de Tondela para meio de uma semana, ou seja, quando permitem o adiamento do Alvalade de Tondela, e depois imaginemos um cenário em que o Futebol Clube do Porto estaria nas meias finais da Liga Europa e o Sporting nas meias finais da Liga dos Campeões. Eu gostaria de saber como é que a Federação e a Liga iam resolver o problema, porque não teriam datas para depois encaixar o jogo. Estou-me a fazer entender. E, portanto, isto foi uma coisa Sim, sim. da pior fé desportiva possível. Foi mesmo uma tentativa desesperada de tentar condicionar o campeonato. É a minha opinião. Saiu-lhes um bocado o tiro pela culatra no fim, porque depois acabaram por empatar e ser a vergonha que foi. Isto foi um parênteses, se me permites, eu peço desculpa. No entanto, voltando ao jogo, que não sabemos quando é e não há motivos para ser, repito, porque as equipas têm os objetivos definidos. E reparem numa coisa: se eu não estou a enganar-me, é só na última jornada que os jogos entre equipas, de acordo com o regulamento, têm que ser à mesma hora. Vamos partir para um cenário em que Nacional e Estrela da Amadora, neste momento Santa Clara está portanto, o 13º classificado, está a salvo de despromoção. Está o Nacional com 5 pontos de vantagem sobre o Playoff e 6 sobre o Tondela, e está o Estrela com 2 sobre o Casa Pia e 3 sobre o Tondela. Vamos partir para um cenário em que Casa Pia e Tondela perdem os respectivos jogos este fim de semana, o próximo fim de semana, e Nacional e Amadora ganha. Portanto, a luta passará a ser entre Casa Pia e Tondela. Pura e simplesmente. Portanto, só esses dois jogos, que serão na última jornada, o Casa Pia Rio Ave e o Aroca Tondela, é que teriam que ser à mesma hora, na última jornada. Mas se quiserem fazer um pequeno exercício, era fácil. Eu não trabalho na Federação, mas se quiserem eu envio-lhes por e-mail como é que faria a Constituição se forem nas duas jornadas. Nas duas jornadas, a obrigatoriedade dos jogos no fim. Ora, podemos excluir já aqui o Aves Porto, e obviamente serão jogos de Benfica e Sporting, terão que ser à mesma hora, e depois serão jogos eventualmente de Braga, Famalicão e Gil Vicente. Isto partindo do princípio que Famalicão e Gil Vicente ainda poderão, eventualmente, face aos resultados do Braga, face a quem vencer a taça, etc., conseguir uma vaga europeia, que colidem. E lá por baixo, como já disse, Nacional, Estrela da Amadora, Casa Pia e Tondela. Portanto, será muito simples. Daqui automaticamente podemos tirar já o Aves Porto e o Arouca Estoril Praia. 4 equipas que já não lutam por objetivo concreto. Logo, Nacional, Vitória de Guimarães, Arouca, Tondela, Braga, Estrela da Amadora, Casa Pia, Rio Ave e Futebol Clube Famalicão, Alverca, teriam que ser à mesma hora, assim como os jogos de Benfica e Sporting. Portanto, é muito fácil pegarmos no calendário, olharmos e darmos automaticamente já o calendário para as duas últimas rondas. Portanto, não vejo por aqui qual é. Aliás, é de terceiro mundo, comum com a opinião dos meus colegas, é de terceiro mundo e isso ainda não está definido. Quanto ao jogo propriamente dito, ao Farioli, eu entrava na máxima força, exceto na baliza, porque penso que o Cláudio Ramos, face à dedicação ao clube que tem demonstrado, merecia ser titular nos últimos 2 jogos. Descansando o Diogo Costa, perdoa-me o Diogo Costa, mas eu penso que seria um prémio para um jogador que sempre que foi chamado tentou corresponder, nunca criou problemas no balneário, sempre foi mais um no balneário. Portanto, mas entraria com o 11 de gala, trocaria simplesmente o Cláudio Ramos, porque temos 91 pontos para atingir, e para atingir tem que jogar o 11 de gala. Pensando eu também, e contradizendo-me, de certa forma, nós temos 2 11 de gala. Portanto, quem jogar
a equipa está apta para vencer. E deixar para a última jornada, para o jogo com o Santa Clara, o premiar o João Costa, pela ajuda que também deu à equipa B e fazê-lo ser campeão nacional, e sim aí apostar em jogadores menos rodados ultimamente, mas que aqui e ali, em períodos chave, deram também o seu contributo útil à equipa. Estamos a falar do Borja, que claramente, emocionalmente quebrou por motivos óbvios. Portanto, perder uma mãe ou perder um progenitor ou alguém familiar próximo será, obviamente, e é efetivamente complicado, e portanto psicologicamente o jogador sente-se que quebrou, e estaria a falar sim, o Fofana merecia em alturas pontuais da época foi a nossa locomotiva, foi o homem que nos empurrou para, 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 para a equipa crescer, em alturas em que estava a ficar sem forças, e penso que ficaria por aqui, porque todos os restantes jogadores estiveram a nível global ao seu nível. Penso que o Tiago Silva, não sei se vocês terão informação se continua no Futebol Clube do Porto ou não. Eu penso que seria de todo importante mantermos um jogador dessa craveira e dessa experiência no plantel na próxima época, porque ainda há, como já foi dito hoje aqui, construção a fazer, e a construção faz-se com a experiência. E se me permite, um bocado olhando para o ano, eu penso que Froholt e Diogo Costa serão jogadores que para o ano, infelizmente, já não estarão connosco, porque consta-se com bastante veemência que o Liverpool vai libertar o guarda-redes, portanto vai abrir vaga, e penso que o Diogo Costa encaixaria bem naquele clube, e penso que o Porto também precisa faturar. O Froholt, obviamente, haverá muitos tubarões em cima dele, e como já foi dito aqui, o Porto precisa, aliado ao dinheiro da Liga dos Campeões, fazer dinheiro para, como sempre fez, libertar 2, 3 jogadores por ano e ao mesmo tempo manter um núcleo duro. E na minha ótica o núcleo duro está lá com Benarek e Varela, é começar por aí, e se o Diogo Costa ficar melhor, se não, penso que o Cláudio Ramos, bem escudado à sua frente, será uma boa solução, ou então procurar no mercado um guarda-redes, mas penso que será complicado, isto já fazendo futurologia. Mas, em resumo, respondendo diretamente à tua questão, eu entrava com 11 de gala, à exceção da troca de guarda-redes, porque, dos motivos que já referi, do Cláudio Ramos merecer um prémio de titularidade sendo campeão nacional. De facto, nós ainda não temos informação sobre primeiro o futuro, naturalmente as possíveis saídas, que nós também vamos olhar em próximas edições de rescaldo, quando terminar a temporada, mas de facto não sabemos quando é que vai ser a data dos próximos 2 jogos ainda. Como mencionámos, estamos a gravar um domingo à noite, mas o presidente da Câmara Municipal do Porto já disse que no próximo dia 16 de maio vai abrir a varanda da Câmara Municipal para que o Futebol Clube do Porto possa celebrar com a cidade mais um título, que nos orgulha a todos, numa publicação que ele fez numa rede social. Portanto, pelo menos interromper-te, 16 de maio é um sábado. O Porto vai jogar sábado à noite. Exatamente. O Porto vai jogar sábado à noite com Santa Clara, então. Se calhar ele sabe mais do que nós nesta fase. Ok. Sim, eu só voltando desse tema, Daniel, muito rápido, só que pronto, a responsabilidade da marcação do jogo é da Liga, portanto, que é a entidade que organiza o Campeonato Nacional, e eu, por experiência pessoal e até tive bastante por dentro daquilo que é a realidade do agendamento dos jogos e da calendarização da Liga, e dar aqui a nota que não é um processo fácil, porque envolve aqui diferentes fatores, desde logo a questão que neste caso já não se coloca, mas que se coloca nas jornadas anteriores, de eventuais compromissos internacionais. Existe aqui depois também aquilo que é a vontade do broadcaster, a vontade dos dois clubes, e portanto é sempre aqui um processo negocial delicado, complicado, e que obviamente nós não tendo uma liga ou neste caso os direitos centralizados, acaba sempre por ser mais complicado, porque se os direitos estivessem centralizados, a liga imporia a data dos jogos e não havia aqui questões, e portanto obviamente que há aqui diversas atenuantes e várias atenuantes para que este processo seja mais complicado do que aquilo que é noutras ligas e noutros campeonatos, e que muitas das vezes tínhamos aqui jogos por marcar. Agora, acho que essas atenuantes,
pá, não justificam estarmos a uma semana do jogo sem ter o jogo marcado. Isto acho que é absolutamente absurdo. A última jornada, como disseram e bem, por questões regulamentares, as equipas que estão em competição direta por lugares na classificação têm que jogar à mesma hora. Percebo que tenham que se esperar para perceber qual é a classificação na penúltima jornada e a partir daí marcar-se. Mas agora, esta jornada é absolutamente ridículo. Como é que, pá, a uma semana do jogo não há marcação, não há justificação, não é, é absurdo, é uma falta de respeito, é uma falta de sensibilidade, é feito por alguém ou por pessoas que não sabem ou não percebem aquilo que é o sentimento e aquilo que é a vida de um adepto de futebol, que gosta de acompanhar o seu clube, que gosta de ver os jogos, que gosta de ir ao estádio. O adepto de futebol que gosta de ir ao estádio prefere saber com antecedência se o jogo é sábado, se é domingo, se é de tarde, se é à noite, para fazer a sua vida, para não assumir outros compromissos, para gerir a sua agenda. Eu próprio tenho isso, acho que todos nós gostamos de futebol. Quanto mais cedo soubermos quando é que o Futebol Clube do Porto vai jogar, melhor, porque conseguimos gerir a nossa vida em função disso. Às vezes, pronto, há outros compromissos que se sobrepõem, que não nos permitem ir ao estádio todas as vezes quanto gostaríamos. Mas quanto mais cedo soubermos, melhor. É de uma insensibilidade e é mesmo de quem não sabe e não percebe aquilo que é o sentimento do adepto, e volto a dizer, e o adepto é que paga a festa, nós adeptos e consumidores de futebol é que pagamos a festa, é que pagamos o produto e é que metemos dinheiro nas contas, quer dos clubes, quer da Liga, quer da Federação Portuguesa de Futebol. Somos nós que pagamos os salários de toda a gente que trabalha no futebol, somos nós adeptos, somos nós consumidores de futebol, seja adeptos de estádio, seja adeptos de televisão, seja o mero adepto que não vê um jogo mas compra uma camisola ou que consome highlights no YouTube ou noutra plataforma digital. Todos nós pagamos os salários de quem trabalha no futebol. Acho que merecemos um bocadinho mais de respeito e um bocadinho mais de consideração, neste caso, por parte da Liga, que é a entidade responsável pela marcação dos jogos do campeonato. Daniel, se me permites também aqui uma chega, nós temos, fala-se da melhor liga do mundo, que é a Liga Inglesa, e de facto é, porque eu estive agora aqui a fazer um mero exercício de consulta, e como sabemos, a Liga Inglesa tem dois candidatos ao título, e ainda Arsenal e Manchester City ainda têm por definir uma vaga na Liga dos Campeões e têm por definir duas vagas nas competições europeias, para além de saber quem será o terceiro despromovido. Ora, só para a vaga da Liga Europa e para a vaga da Conference League estão 7 candidatos, 7 equipas com potencial de chegar a essas duas vagas. E para a vaga de descida, há 4 equipas com potencial de descer em divisão ainda, inclusive o semifinalista Crystal Palace. A Liga Inglesa já tem tudo marcado, inclusive o jogo em atraso Manchester City Crystal Palace, até à última jornada. Isto sem prejuízo de que eles não o fazem, porque a última jornada é sempre à mesma hora, às 16 horas, e tradicionalmente, por causa do conceito de família que eles têm, do futebol família que eles têm, mas sem prejuízo na última jornada poderem alterar, o que eu não me acredito. Portanto, estamos a falar de daqui a 3 semanas eles já têm tudo marcado. Portanto, é só para vermos a diferença de São, comportamento, de postura, de profissionalismo, exatamente, são e- conceitos de profissionalismo diferentes. exatamente, e É o que é. competência. Exatamente, são coisas diferentes. Olhando para a restante agenda da semana, nós estamos a gravar um domingo e por isso, na segunda-feira, dia 4, o Futebol Clube Porto B defronta no Olival o Felgueiras, com transmissão Porto Canal às 18 horas. Na terça-feira, dia 5, às 19h45, há o tal jogo da segunda mão dos quartos de final da European League Handball, no Dragão Arena, com transmissão Porto Canal. Lá está a desvantagem de 5 golos que há que recuperar. Na quarta-feira, dia 6, às 19 horas, começa a Final 8 da Liga dos Campeões em hóquei. Hóquei Clube Liceu da Corunha, Futebol Clube do Porto em Coimbra, transmissão RTP2 e da Zone. A possibilidade de nos apurarmos para uma Final Four que se joga no fim de semana de 9 e 10. Quinta-feira, dia 7, jogo 3 do voleibol, Futebol Clube do Porto Braga, no Dragão Arena. Sábado teremos, eu penso que é o término do apuramento de campeão, o término, ainda faltará mais um jogo, se calhar ainda falta mais um jogo aqui com a Águas Santas, mas os últimos jogos do handball, Benfica Futebol Clube do Porto no Pavilhão da Luz, há a batalha ainda pelo segundo lugar. No domingo, como já foi mencionado aqui, Futebol Clube do Porto, Clube Albergaria, no Estádio do Dragão, é o futebol feminino
no nosso estádio, com entrada gratuita, a última jornada do apuramento de campeão, com as contas já mais do que decididas. Também teremos o jogo 4 em Braga do voleibol e o basquetebol também, playoffs, quartos de final, jogo 1, Futebol Clube do Porto Imortal, no Dragão Arena. De salientar que também por causa desta circunstância, não é só na primeira divisão que acontecem estas faltas de marcação, na própria segunda liga ainda está por marcar, no fim de semana, 10 e 11, o Sporting B, Futebol Clube do Porto B. Meus caros, não sei se querem aproveitar aqui um minuto final para aqui uma última nota. Nuno, força. Daniel, eu tenho aqui duas coisas, eu vou pedir 2 minutinhos. Em primeiro lugar, relembrar que ontem foi dia 2 de maio, fomos campeões, esta data vai ficar marcada para sempre, mas para mim também está marcada por 16 fazer 16 anos que nós tivemos, mais uma vez, para mim, o melhor jogo de sempre da nossa equipa no Estádio do Dragão. Foi no dia 2 de maio de 2010 que jogamos contra o Super Benfica do primeiro golo compressor do Jorge Jesus, no fatídico ano do túnel, em que nos sonegaram ilegalmente 2 jogadores, sendo um deles o Hulk, que quando regressou nós nunca mais perdemos nenhum jogo, e que nesse jogo no Estádio do Dragão, se o Benfica fosse campeão, ou se o Benfica ganhasse, era campeão. Eu recordo-me que isto levou a um ponto, e já referi aqui mais de uma vez, que o Ministro da Administração Interna da altura mandou, entre aspas, fechar pessoas dentro de bairros do Porto porque tinha medo do caso se o Benfica fosse campeão, o que poderia acontecer na cidade. Mas o que aconteceu em campo foi que nós ganhamos 3-1, fomos, tentaram-nos expoliar esse resultado por parte do Sr. Olegário Benquerença, que expulsou o Fuchila de forma completamente absurda. Estávamos a ganhar no 0, o Benfica empata, e nos corações de toda a gente, eu pelo menos senti no estádio cheio, a abarrotar, e nós sentimos, não, eles não vão levar o jogo daqui. E com -1, o Tecla Farias faz logo a seguir o 2-1 e o Belus faz aquele golão a acabar o jogo. É um jogo fenomenal. Quem nunca viu esse jogo, pelo menos que vai ao YouTube ver e rever o que aconteceu, porque na realidade vão sentir aquilo que era a verdadeira força do Dragão, um clube que estava em terceiro lugar, que não ia ser campeão, mas que demonstrou tudo aquilo que nós éramos feitos. E para mim, eu continuo a dizer, é o melhor jogo de sempre que eu já assisti. O Dragão já assistia muitos, mas esse é claramente o melhor jogo de sempre. E queria também salientar aqui um ponto que aconteceu ontem no meio da festa do título. O nosso blog referiu isso, o nosso blog comentou isso, mas que foi, se calhar, a demonstração plena daquilo que nós esperamos durante toda a época. Eu vou ter aqui um minutinho para explicar, que foi o post que o Record fez em várias redes sociais a dizer que o Vasco Sousa, que estava na festa do Dragão, com uma fotografia dele naquele momento em que até parece o SAMU durante a transmissão do jogo, ali preparado para entrar em campo na zona dos balneários quando terminasse o jogo, e escreve na legenda em todas as redes sociais. Eu repito, eu vi no Instagram, vi no Facebook, vi no Twitter, ou no X, como quiserem chamar, não vi nas outras, mas vi nestas 3, e ainda lá está. E o problema é esse, é que ainda lá está, a dizer: o jogador ainda está contratualmente ligado ao Moreirense, e mete um emoji com os olhos arregalados para criar polémica. Ora, para quem não sabe, o Twitter tem algo que são as community notes. E eu quando vi aquilo senti, isto é uma aberração, isto é tentar criar polémica, isto é tentar menosprezar o trabalho do Porto, o trabalho do próprio Vasco Sousa, a recuperação que o Vasco Sousa fez, porque o próprio Record, em janeiro, e temos essa notícia, o Record explicou tudo aquilo, todo aquele calvário que o Vasco Sousa passou. O Vasco Sousa passou 39 dias no hospital, sofreu dezenas de intervenções cirúrgicas, que algumas delas não correram tão bem pelo que se percebeu. Foi, para um jogador de 20 anos, 20 e poucos anos, é traumático, porque ele, na realidade, qualquer jogo ou qualquer mês que passe sem jogar é mau para ele, porque a carreira é muito curta. Ele passou 40 dias quase no hospital. E o Record, em fevereiro, escreve o seguinte: o Record escreveu que o Futebol Clube do Porto trouxe de volta o Vasco Sousa para recuperar no Olival e que cancelou o empréstimo ao Moreirense, porque ele já não ia jogar mais e tinha que se focar na recuperação. O mesmo Record que leva com uma community note no Twitter a dizer: atenção que isto é mentira. E qual foi
a notícia que eles foram demonstrar que era mentira, a própria notícia do Record. Ou seja, o Record foi contradito pela sua própria notícia. O que o Record tentou fazer foi fake news. E o Porto, com isto, tem a prova provada e tem a garantia que consegue ir acima da lei da liberdade de imprensa e dizer este órgão de comunicação social deliberadamente mentiu. Mentiu no que fez com o Vasco Sousa neste último jogo, mentiu, e o Porto tem todo o direito de recusar que este órgão de comunicação social volte a entrar nas nossas instalações. E eu peço, e aqui eu muitas vezes pedi ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral que intervisse, e estou esperançoso disso, mas aqui não é o Presidente da Mesa, porque não está a defender os sócios, está a defender um jogador, e é o Presidente do clube que tem que intervir. Não pode voltar a entrar o Record nas nossas instalações por ter feito isto. Desculpem lá este último bocadinho, mas acho que tinha que sair aqui da pele. Está lançado o desafio pelo Nuno. Pedro Ferreira, também gostarias de fazer aqui uma menção? Sim, opá, nós não combinamos as coisas e pronto, eu ia falar aqui deste tema que o Nuno trouxe do Vasco Sousa, mas ele falou do tema na perfeição. Eu não tenho mais nada a acrescentar, é apenas corroborar aquilo que ele disse. Ia falar só de mais duas coisas muito rápidas, uma delas obviamente, saudar aquilo que foi a declaração do Presidente André Vilas Boas no final do campeonato, uma declaração dirigida a todos os esportistas, muito bem escrita, onde eu menciono, naturalmente, como deixar de ser a dedicatória que é feita do Campeonato Nacional, quer ao nosso presidente Jorge Nuno Pita Costa, quer ao nosso eterno capitão Jorge Costa, figuras incontornáveis da história do Futebol Clube do Porto, que nos deixaram de forma trágica e bastante recente, duas perdas muito grandes, a do presidente Pita Costa ainda na temporada passada, do Jorge Costa, pessoa que integrava a equipa diretiva do Foco do Porto, assim podemos dizer, no início da época, e acho que é de assinalar essa dedicatória do campeonato para eles, totalmente merecida, e lá no céu certamente onde estar a festejar e onde estar tão contentes como nós estamos. E uma última nota, também muito rápida, eu já aqui tinha dito que nós, depois do jogo do Alverca, se calhar íamos, e fiz aqui publicidade às pipocas do continente, mas ontem, pronto, não estava a contar que tivéssemos tanta gente à volta do estádio, à volta ali do centro comercial. Foi mesmo um mar azul, uma multidão, uma coisa fantástica, uma imagem fantástica de se ver, e portanto não conseguimos comprar as pipocas, mas eu aconselho a que o façamos, porque estas duas últimas jornadas vão ser incríveis. Ao desespero grande na segunda circular. De um lado, vemos um presidente a renovar com um treinador à pressa e a fazer dessa renovação um autêntico monólogo de meia hora, onde começa a debitar desculpas para o seu insucesso desportivo no campeonato. Em vez de o destaque ser dado ao treinador, o destaque é de meia hora para o presidente do clube estar ali a tirar areia para os olhos dos adeptos e dos sócios para justificar a sua eliminação, a sua má performance e o não conquistar do tricampeonato. Consegue até dizer que não é tricampeão porque passou o Bodoglind. Deus, meu Deus, eu quando ouvi essa, pá, quase que me tirei para o chão a rir, porque é absolutamente absurdo. E do outro, vemos um presidente que, depois de empatar um jogo em que está a ganhar 2-0, que está com o jogo absolutamente controlado, quando empata, porque o seu capitão e supostamente jogador mais experiente tem uma entrada assassina a um jogador de Famalicão e é expulso, bem no final do jogo, dizer que o árbitro, disse isto textualmente, que o árbitro não queria que o Benfica fosse à Liga dos Campeões, e o Benfica, no seu Twitter institucional, acabou por entregar o prémio de homem do jogo ao árbitro. Bem, isto aconteceu. O Twitter oficial do Benfica, uma conta institucional, entregou o prémio de homem do jogo ao árbitro. Nós imaginemos se isto era com o Futebol Clube do Porto. Onde é que estava a esta hora o Sr. Rui Santos, o Sr. José Manuel Freitas, o Sr. Pedro Sousa, o Sr. Vítor Pinto, o Sr. Luís Aguilar? Portanto, onde é que estava essa gente toda
se o Twitter do Futebol Clube do Porto oficial entregasse o prémio de homem do jogo ao árbitro. Foi isto que o Benfica fez. É este o nível de desespero que se vive na segunda circular. A luta pelo segundo lugar vai ser acérrima até ao fim. Eu não sei o que é que poderá acontecer. Portanto, faltam 2 jogos, já estamos assim. Não sei se... Pá, não sei, temo mesmo até pela segurança das equipas de arbitragem, por aquilo que poderá acontecer, porque o desespero é grande e tudo pode acontecer, mas aconselho a todos nós comprarmos pipocas, vamos nos sentar no sofá a assistir estas 2 últimas jornadas, porque isto promete, sem dúvida alguma, isto vai ser algo engraçado de se ver, eles a gladiarem-se de um lado e do outro para ver quem é que fica em primeiro nos últimos. Vai ser fantástico e repito, não sei o que é que poderá acontecer se já estamos assim a entregar prémios de homem do jogo ao árbitro e a dizer que os árbitros é que não querem que os clubes vão à Liga dos Campeões, e do outro lado, meia hora na renovação de um treinador a dizer porque é que não somos tricampeões, porque não tínhamos plantel, porque se tivéssemos perdido com o Bodo Glimt. Bem, absolutamente anedótico. É sempre bom e é bem-vindo este tipo de animação. Na minha perspectiva, eh, acho que vai ser bastante positivo agora os próximos dias e ver a batalha pela Liga dos Campeões. Pedro Campos, uma última nota da tua parte, por favor. Uma última nota da minha parte: se eu pudesse estar 1 minuto a rir, eu estava. Porque de facto isto, isto é hilariante. O que o Pedro e o Nuno disseram, o que se leu, o que eu também já disse acerca do Bodo Glimt e do clube do Ajax. Quer dizer, e eu ainda ontem comentei com o meu filho isto vai ser tipo, não disse para ele ir buscar pipocas, mas vamos sentar confortavelmente, porque isto vai ser de loucos, porque neste momento as agulhas do Varandim estão viradas para o outro lado, não estão viradas para o norte, agora estão viradas para atacar o outro lado, e eu ainda não o ouvi atacar o presidente do visitante, como atacou o Futebol Clube do Porto a época inteira. E neste momento é o seu principal, aliás, desde o jogo de Tondela, é que é o seu principal rival. E neste momento o Rui Costa está a sentir na pele aquilo que nós sentimos toda a época, portanto, sermos prejudicados e o outro clube ser beneficiado, portanto, só que ele só vai sentir em 2 jogos. Portanto, ou 3 neste caso. O jogador é bem expulso, posso contestar a grande penalidade que não foi assinalada, sendo honesto, mas também tem o que merecem, porque para mim, e digo a quem quiser ouvir a grande penalidade assinalada ao Francisco Moura contra o Sporting não é grande penalidade, porque daqui a nada temos jogadores manetas, ou então assinalem a daquele indivíduo que estava na área no jogo da taça Sporting, que enfim, então não temos critério. Portanto, não sei se será do vosso tempo, no meu tempo só era mão quando nós ostensivamente esticávamos o braço e não termos o braço esticado e a bola vir nos bater. Portanto, quer dizer, agora veio essas regras e cria dúvidas e cria este tipo de escândalos e concordo, vou buscar pipocas, porque estas 2 jornadas eu atrevo-me a pôr as 2 televisões da sala, uma na sala do quarto e ficar lá para a sala a ver o Sporting e o Benfica, o Sporting de um lado e o Benfica do outro, só para me divertir, porque vai ser melhor do que os Monty Python, penso eu. Obrigado. É com isto que fechamos o episódio 41 do podcast Mais Porto. Muito obrigado aos Pedros e ao Nuno aqui por partilharem a sua visão, à equipa do Mais FC Porto pelo apoio que nos dá a este projeto e, naturalmente, um agradecimento muito especial aos mais portistas que nos ouvem. Cada play, cada partilha, cada mensagem fazem a diferença. Este espaço também é vosso. É feito por portistas e para portistas. Voltamos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Um abraço, boa semana a todos. Viva o Porto, somos campeões. Boa Boa semana. semana, campeões. Anda título. Anda título. Anda varandinhas. E obrigado, mal. Obrigado, Ivan.